Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse curso. Nessa aula, de uma vez por todas, eu vou começar a abordar com vocês os modelos práticos de como você pode utilizar como exemplo para fazer, para montar, para raciocinar, para ter uma lógica por trás da periodização que você vai aplicar nos seus alunos, tá? Então, nessa aula eu vou trazer determinados alunos que têm os objetivos diferentes, que têm necessidades diferentes, que a gente vai avaliar através da anamnese e das avaliações clínicas e funcionais que você vai aplicar no teu aluno, tá? E a partir desses vários alunos, a gente vai tirar um raciocínio, ou seja, uma linha de pensamento que a gente pode se basear para estar escolhendo determinada ação que vai repercutir no nosso pensamento, no nosso planejamento a longo prazo, que é a periodização do treinamento. Lembrando que na última aula a gente viu alguns aspectos relacionados à programação de treino. Tá? A gente abordou principalmente a potenciação de fase, que seria a escolha, a ordem, né, das fases do treinamento, onde uma fase antecedente ia beneficiar de alguma forma as adaptações das fases posteriores do meu treinamento. Tá? A gente viu basicamente que quando a gente fala de maximizar a hipertrofia muscular, principalmente a força muscular e a resistência muscular, são duas capacidades físicas muito importantes, né, pensando em maximizar a hipertrofia muscular a longo prazo. E é isso que a gente também vai trazer para essa aula, a gente vai conversar muito sobre isso. E a gente falou sobre a divisão de treino a partir dos grupamentos musculares ao longo de uma semana. Qual talvez que é a melhor divisão de treino para determinado aluno? Qual divisão de treino talvez seja mais interessante para um aluno que tenha disponibilidade de treinar 2, 3, 4, 5, 6 vezes na semana? A gente viu todos esses aspectos. E agora, pegando todos esses conhecimentos, pegando tudo que a gente já viu nessa aula, juntando tudo, a gente vai aplicar na prática, tá? Primeiramente eu vou trazer nessa aula, não sei se eu vou dividir essa aula em dois, mas eu vou trazer dois alunos, primeiramente um iniciante, um exemplo de um iniciante e um cara que já treina, treinamento resistido, tá? Que eles vão ter diferentes objetivos, diferentes necessidades e como que a gente pode estar pensando na periodização desses caras ao longo aí do tempo que eu vou estipular esse treinamento a longo prazo, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar então falando do Pedro. Isso aqui são alunos, tá pessoal? De antemão, são alunos que eu peguei como exemplo. Não são alunos reais, né, que existem. São alunos fictícios, basicamente coloquei exemplos, pensando, pegando exemplos de objetivos, necessidades que eles tenham, que sejam muito parecido com aquilo que a gente encontra na prática. Não adianta eu vir aqui com um design pronto de um aluno, né, um aluno que tem tudo certinho, o cara não tem nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de alguma coisa que implicaria um pensamento diferente na periodização, se não for algum aluno que você encontre na sua prática, tá? Então tomei o cuidado de trazer alunos realmente que têm determinadas questões que nós só encontramos na nossa prática. Primeiro aluno que eu vou trazer aqui para vocês vai ser o Pedrão. O Pedro, ele é um bancário, gerente de banco, tá? Tem 27 anos e tem como objetivo principal hipertrofia muscular. Tá? Um aluno comum aí que a gente encontra na academia. Pedrão, primeiramente eu fui lá, a primeiro momento, no primeiro contato com esse cara, apliquei uma anamnese e uma sequência de avaliações clínicas que eu passei com você lá nas nossas últimas aulas. Tá? Então, na anamnese, esse cara me colocou que ele tem o objetivo de maximizar a hipertrofia muscular. Ele é sedentário, tá? O cara que praticamente faz 5 anos que ele não treinou, passa a maior parte do dia sentado, né, bancário, e ele não tem nenhuma experiência esportiva ou em outra modalidade de exercício. Então, ele treinou o treinamento resistido faz 5 anos atrás, só que era um cara que, não praticou outro tipo de modalidade, corrida, treinamento funcional, crossfit, né? Somente a musculação, treinou 5 anos, se eu não me engano. Ele basicamente ele fez 2 meses, né? Aquele aluno que entra e sai, né? Que não tem aderência ao programa de treinamento, a gente já vai discutir essa questão. E faz um bom tempo que ele não treina, talvez a gente até já tenha um tipo de pré-julgamento, né, desse cara, analisando, esse cara está um tempo parado, provavelmente, e como ele não tem uma vivência motora a partir de outras modalidades, outras atividades esportivas que seja, tá, a gente pode já pensar o seguinte, esse cara talvez não tenha um nível de coordenação motora, nível de consciência corporal, um nível de capacidade neuromuscular tão desenvolvida assim como um cara que já treina. Tá?
A maior parte do dia na posição sentada, não tem restrições osteo-mioarticulares, não tem patologias cardiovasculares, não tem hernia de disco, não tem escoliose, não tem artrite, artrose. É um aluno que não tem nenhuma restrição, né, até onde ele sabe. E tem a disponibilidade de treinar 4 a 5 dias na semana. Tá? Uma disponibilidade aí que a gente já pode pensar em estar brincando posteriormente. Lembrem que na última aula, quando eu falei de divisão de treino por grupo muscular, com alunos que têm essa disponibilidade maior, 4, 5 ou até 6 dias na semana, vai ser muito importante, principalmente quando a gente utilizar volumes maiores. Tá? Lembre-se disso. Não tem acompanhamento nutricional. Ele falou para mim, por exemplo, que, a primeiro momento eu não quero entrar com um acompanhamento nutricional, eu já tive, mas não curto acompanhamento nutricional, tá? Depois eu penso sim em estar entrando, eu fui lá e expliquei para esse cara a importância que é dele, a importância que o processo de hipertrofia muscular, que a alimentação tem no processo de hipertrofia muscular, que é um processo crônico e multifatorial, e a nutrição é um aspecto fundamental que vai estar associado a isso. Mas mesmo assim ele não curtiu, disse que só ia utilizar dessa estratégia posteriormente, beleza, tá? Beleza. O que eu posso fazer talvez é entrar com algumas sugestões com esse cara de maneira indireta, levando em consideração que eu não posso prescrever uma alimentação para esse cara, mas talvez eu possa dar algumas sugestões. E ele relatou que ele se sente ofegante em tarefas diárias como subir escadas, tá? Então o cara sedentáriozão, fica sentado o dia inteiro e ele se sente ofegante, né? Uma hiperventilação ao longo de atividades comuns aí, como subir escadas, né? Então a gente já pode fazer um pré-julgamento desse cara, talvez, não sei se isso é verdade, é o que eu vou verificar nas minhas avaliações, que eu vou aplicar com esse cara na prática, talvez ele já tenha uma baixa aptidão cardiorrespiratória, tá? A gente viu que a aptidão cardiorrespiratória ela não tem uma influência direta na hipertrofia muscular, mas alunos que têm uma baixa aptidão cardiorrespiratória, abaixo da média principalmente, classificada como regular, quando eu for aplicar com esse cara, principalmente exercícios de grande quantidade de massa muscular envolvida, com tempo de recuperação reduzido, ele pode sim ter uma perda de desempenho pela baixa aptidão cardiorrespiratória que ele tem. Tá? Então talvez seja uma importância eu pegar essa aptidão cardiorrespiratória e começar a melhorar nos primeiros momentos da periodização, no primeiro mesociclo, por exemplo. Já estou pensando na periodização, né, ali no primeiro mesociclo, tá? Que vai ser a primeira estratégia de treinamento que eu vou ter com esse cara. Quem sabe isso daqui a longo prazo pode prejudicar ele. Então eu vou começar a trabalhar logo no início para não ter um impacto negativo depois. E talvez depois eu tenha que parar meu treinamento para melhorar isso daqui, tá? Já estou pensando, já estou raciocinando a partir dos dados que ele está me dando, tá? Para isso que serve a anamnese. Claro que aqui é uma anamnese bem pequena, né? Bem simplificada, bem simplista. Uma anamnese, inclusive vou te deixar aqui embaixo um exemplo de anamnese que você pode estar aplicando no seu aluno, né? Ela vai ser muito mais especificada, vai ter uma complexidade maior, né, a nível de perguntas, do que simplesmente os dados que eu trouxe para vocês. Mas isso daqui é só de exemplo, tá? Beleza, fui lá, apliquei a anamnese com esse cara e eu fui lá e de antemão, a primeiro momento, fui lá, esse cara, ele ficou sabendo do meu trabalho, ele, né, me perguntou como que era o meu trabalho, fui lá, mostrei para ele e ele me contratou, sei lá, por um período de 3 meses, 6 meses, ele me contratou como personal desse cara, personal presencial, tá? Vamos supor que eu sou personal presencial desse cara. Então, ao primeiro momento, eu fui lá e apliquei algumas avaliações clínicas, avaliações que são simples de serem aplicadas, porque olha só, quando a gente fala, pessoal, isso é importante eu falar agora para vocês, quando a gente fala de alunos sedentários, iniciantes, é extremamente importante eu aplicar avaliações clínicas que são fáceis de ser aplicadas e não aplicar avaliações relacionadas ao desempenho, principalmente, né, testes máximos e submáximos. Por exemplo, vou pegar esse cara e eu vou meter com ele um teste de repetições máximas para verificar a força muscular máxima dinâmica e a resistência muscular desse cara. Tenho que te dizer que esse teste provavelmente vai ser um teste infidedigno. Não vai ser fidedigno. Por quê? Porque, primeiro ponto, que o teu aluno iniciante, teu aluno sedentário,
ele tem uma percepção de esforço maior perante a mesma tarefa em relação com o cara que já treina na mesma intensidade relativa, ele tem uma percepção de esforço maior, ele não tem, muitas vezes, eu pego um cara desse, boto ele para fazer, por exemplo, um teste de repetições máximas, ele não tem coordenação motora, ou para chegar até a falha concêntrica, que seria o objetivo desse teste, que a gente vai ver nas próximas aulas, ele precisa chegar em falha concêntrica, só que muitas vezes para chegar na falha concêntrica, esse cara precisa alterar a técnica de movimento, ou seja, é um teste inválido, que verificaria, por exemplo, a força muscular, que me trazeria um dado que eu vou estimar a força muscular ou a resistência muscular desse cara. Tá? Então, a primeiro momento, o que eu indico vocês a fazerem? Utilizar avaliações que são fáceis de ser aplicadas com esse cara para coletar os dados iniciais. E foi isso, por exemplo, que eu apliquei com ele. Fui lá e fiz uma análise da composição corporal, verifiquei que esse cara tinha 20% de gordura corporal, que para a idade dele talvez estaria mais ou menos ali na média. Posso melhorar ao longo do tempo, só que esse cara ele tem o objetivo de hipertrofia muscular, tá? Não é relacionado ao percentual de gordura. Logicamente que o trabalho voltado ao desenvolvimento da hipertrofia muscular vai beneficiar ele de certa forma nisso daqui, tá? E eu verifiquei numa avaliação prévia, numa avaliação postural, que ele tem isso daqui, ó, uma hipercifose torácica leve, uma hipercifose torácica funcional, ou seja, aquele desvio postural que ele é ocasionado por compensações, né? Ele é ocasionado ao longo do tempo, ele não é alguma coisa adquirida que esse aluno tem de forma estrutural, ele tem alguma alteração óssea que levou a esse desvio postural. Então, a primeiro momento, talvez seja interessante eu trabalhar essa flexibilidade desse cara. Estou trazendo raciocínio aqui para você já, estou trazendo formas de pensamento. Verifiquei a frequência cardíaca de repouso e a pressão arterial desse cara. Frequência cardíaca de repouso, 81 batimentos por minuto. Se a gente for na literatura, a gente vai ver que um sedentário ativo, né, ele tem uma média aproximadamente cerca de 70 batimentos por minuto. Um sedentáriozão inativo, que é o caso desse cara, já tem acima de 82 batimentos por minuto. Então isso daqui, ó, tá altamente associado com esse estilo de vida, provavelmente que ele tem aqui, ó, de ficar a maior parte do dia sentado, de fazer muito tempo, ter muito tempo que ele não faz algum exercício físico. Principalmente, isso daqui é sugestivo para mim, que ele tem essa baixa aptidão cardiorrespiratória. Por quê? Porque alunos que têm um desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória, eles tendem a ter uma frequência, uma bradicardia de repouso, que é uma frequência cardíaca de repouso reduzida. Por quê? Porque esse coração, ele não precisa ejetar, ele não precisa bater tanto para ejetar aquela determinada quantidade de sangue que ele precisa, porque agora a cada batimento ele consegue ejetar mais sangue, por uma questão de economia. Tá? Vou abordar com vocês lá no nosso módulo de aptidão cardiorrespiratória essa questão. Pressão arterial, né, tranquilo ali, 123 milímetros de mercúrio de sistólica e 90 de diastólica. Beleza, então já tem alguns dados que eu posso começar a pensar nessa periodização. Tá? Fiz avaliações subjetivas nesse cara. Richard, como assim avaliações subjetivas? São testes que você pode fazer com esse aluno que você não tem uma referência em questão de medida para você se basear. Por exemplo, você vai verificar a flexibilidade dos isquiotibiais do seu aluno, você vai lá e faz o teste de flexão de quadril com o joelho estendido e você tem uma medida a nível de ângulo. Então, por exemplo, pessoas que têm acima de 90, que conseguem flexionar o quadril acima de 90 graus, têm uma flexibilidade classificada como boa, como excelente, por exemplo. Não sei se é essa classificação. Tem uma flexibilidade classificada como excelente, a partir de uma medida que é o ângulo de 90 graus. Numa avaliação subjetiva, que eu posso aplicar com esse cara, eu não preciso ter essa medida. Essa medida em graus, medida em centímetros, qualquer tipo de medida. Tá? Porque ela é uma avaliação baseada na minha experiência. Então, por exemplo, peguei esse cara, botei ele para fazer uma sessão de treinamento, uma sessão de treino que eu gosto de chamar como avaliativa. Coloquei uma sequência de exercícios para esse cara, para avaliar, para testar ele na prática realmente. Verifiquei que ele tem um déficit de coordenação motora, de consciência corporal e alguns exercícios específicos. Como que eu sei que ele tem um déficit de coordenação motora, de consciência corporal, de aprendizado da técnica do movimento? Ora, eu tenho mentalmente a descrição
visualmente falando, de um padrão de movimento que seria o mais adequado para aquele cara executar. Não estou falando que é o certo e errado. Eu estou falando que é o mais adequado para aquele indivíduo específico executar. E ele vai lá e executa um padrão de movimento, mesmo eu ensinando totalmente diferente. Ou seja, eu estou comparando com uma referência mental, com a minha experiência. Então a avaliação subjetiva é referente ao que eu sei, é referente à minha opinião. Eu estou dando opinião baseado naquilo que eu sei, no meu conhecimento. Então eu fui lá com esse cara, por exemplo, e eu verifiquei que ele tem uma baixa consciência corporal e coordenação motora. Por quê? Porque eu apliquei uma sessão de treino avaliativa, na verdade não foi uma sessão de treino, foi várias sessões de treinamento para avaliar essa questão da coordenação motora dele, para verificar que realmente ele é um cara que não tem uma boa consciência corporal. Eu peço para esse cara, por exemplo, bota esse cara numa remada, falo para ele, ó, agora eu vou te pedir que você faça esse movimento aqui, ó. Você faça uma retração das suas escápulas. Eu vou lá, boto a mão em cima da escápula desse cara, ó, é esse movimento aqui, ó. Eu faço o movimento de forma passiva, eu executo o movimento para ele, pego no ombro desse cara, puxo para trás, volto, ó, é esse movimento. Daí o cara vai lá, o cara não consegue mexer, o cara movimenta o cotovelo primeiro. Ou seja, o cara não tem consciência, ele não está consciente perante o movimento que ele está executando. Tá? Como que eu sei isso? Avaliando, testando. Tudo é teste, tudo é avaliação. Lembrando que teste são situações previamente organizadas. Uma sessão de treino você pode organizar como se fosse um teste. E a avaliação é o julgamento perante essa medida que você coletou. Só que essa medida que você está coletando desse cara é subjetiva. Tá? Uma medida visual que você tem e você tem uma referência mental daquilo que seria o certo, daquilo que seria o mais adequado. Tá? Verifiquei que esse cara tem uma baixa consciência corporal e coordenação motora e para testar esse cara, para fazer um pequeno teste, eu botei 2 exercícios, um em sequência do outro, intercalado, sem tempo de recuperação, tá? Só que, por exemplo, era um agachamento com peso corporal, para verificar a técnica de movimento desse cara, agachamento com peso corporal, sentando no banco ainda, tá? E na sequência ele realizaria uma remada baixa, exemplo, tá? Remada baixa, pronada, sei lá. Botei um exercício em sequência do outro, sem tempo de recuperação, sem ele chegar na falha concêntrica, ele passando longe da falha concêntrica, com peso que ele executaria 20 repetições, eu botei para esse cara realizar somente 12. E ele terminou, sei lá, as 3 séries que eu coloquei para ele fazer disso daqui, eu verifiquei uma hiperventilação, esse cara saiu assim, ó. Porra, um agachamento com peso corporal é uma remada baixa, o cara saiu hiperventilando. Isso é indicativo para mim, isso é sugestivo para mim, que realmente esse cara tem uma baixa aptidão cardiorrespiratória. Inclusive que ele se relatou que ele se sente ofegante, que ele sente essa hiperventilação quando ele vai fazer atividades diárias como subir escadas. Opa, então tá batendo as coisas, tá batendo, né? Tô encaixando as peças do quebra-cabeça aqui com esse cara. Ah, poderia ter outras questões que eu avaliei com ele, poderia ter um monte. Aqui eu coloquei só como exemplo, para a gente entender que a avaliação não é somente a avaliação que você vai fazer da composição corporal, da bioimpedância, da adipometria. Não é esse tipo de avaliação não é somente esse tipo de avaliação que vai te trazer dados para você pensar a longo prazo, para começar a prescrever e periodizar o seu treinamento. São avaliações que você vai aplicar na prática com o teu aluno, tá? Analisando o teu aluno. Então vamos lá. Vamos supor que esse cara, eu tive o primeiro contato com ele no mês de fevereiro, tá? E quando a gente pensa em estruturar uma periodização, lembra lá, pessoal, que eu passei a aula de estrutura de periodização para vocês lá no macrociclo, que é o maior ciclo de treinamento, que é por ele que a gente vai começar a pensar numa periodização. O primeiro tópico lá do macrociclo que a gente tem que fazer, que a gente tem que estabelecer com o nosso aluno, é o tempo do macrociclo, ou seja, quanto tempo que vai durar para mim atingir as metas principais que eu vou estipular com esse cara. Como que eu vou estipular as metas principais dele? Através da anamnese e através das avaliações que eu apliquei com esse cara que eu mostrei para você. Tá? A partir disso, eu vou ter que estipular o tempo do macrociclo. Então esse cara começou comigo em fevereiro e, por exemplo, eu coloquei o tempo desse macrociclo até dezembro, ou seja, 11 meses de periodização. Richard, por que 11 meses? Por que você não colocou, sei lá, até agosto, até 2 anos de macrociclo, 3 anos de macrociclo? Por que você botou 11 meses? Primeiro, a gente já sabe que existe um benefício
Existe um benefício em utilizar um ano, que seria o calendário oficial, né? Primeiro, que quando chega lá perto de dezembro, a gente sabe que a maioria dos nossos alunos, eles vão passar por aquele período de transição, né? Que seria o tempo ali que o teu aluno o período que o teu aluno vai entrar de férias. Ele vai tirar umas férias, né? No caso, ele não iria treinar. A maior parte dos nossos alunos, creio eu, que eles não treinam, não sei os seus alunos. Eles não treinam ou muitas vezes passam por um período de treino regenerativo, né? Muitas vezes o cara até não tem acesso à academia, na verdade não quer nem treinar, né? E é um período que eu já posso previamente ir me programando a nível de manipulação de carga de treino para quando chegar desse treinamento dele, talvez ele não perder tanto desempenho assim, tantas adaptações que eu consegui com ele ao longo dessa periodização. Por isso que é interessante utilizar sempre um ano. Só que se o cara começou em fevereiro, né, eu não preciso botar até fevereiro do próximo ano, eu posso botar até dezembro, porque eu sei que dezembro vai finalizar esse macrociclo e se esse cara continuar comigo, o mês de janeiro vai começar o próximo macrociclo. E daí do mês de dezembro ali, alguns dias, algumas semanas, ou até o próprio mês todo de dezembro, vai ser o meu período de transição. Então eu já posso me programar referente a isso. Tá? Por isso que é interessante a gente sempre utilizar um ano. Não estou falando que é regra, não é regra. O macrociclo tem até duração de 4 anos. Uma Olimpíada, atletas olímpicos, eles utilizam um macrociclo de 4 anos. Por quê? Porque eles terminam uma competição, uma Olimpíada, e tem que pensar na próxima Olimpíada que é daqui a 4 anos. Tá? Eles têm que se preparar daqui a 4 anos. Então não tem problema, você pode utilizar. Saiba que não existe uma regra, existe um pensamento lógico. Tá? O que vai influenciar a escolha desse tempo de duração do macrociclo é também as metas temporais do meu aluno. Então, por exemplo, o meu aluno ele quer ganhar 8 quilos de massa muscular esquelética em um ano. Quanto tempo que vai durar o macrociclo? Um ano. Que é o tempo que eu vou demorar para atingir aquela meta. E daí entra aquela questão que eu falei para você da expectativa e da realidade, que você tem que se posicionar com o teu aluno, não vou entrar nessa questão de novo, tá? Mas basicamente, tempo de macro vai ser dependente das metas temporais do seu aluno e também é interessante a gente sempre tentar utilizar, né, o calendário oficial. Logicamente, porque tem alunos que começam a treinar com você em março, abril, maio, então não precisa ser exatamente um ano, mas é importante que você termine ali em dezembro, que seria o término do ano, que vai ser o período onde o teu aluno ele vai dar uma descansada, vamos dizer assim, nesse treinamento. Tá? Quais que são as metas que eu posso estipular pensando em tudo que o Pedro me trouxe aqui? Tudo que eu apliquei com ele, questão de anamnese, avaliações diagnósticas e subjetivas com esse cara. Logicamente, depois ali do segundo, terceiro mês, eu posso começar a pensar em aplicar os testes, as avaliações referentes ao desempenho dele. Então, teste de força muscular, não teste de 1RM, tá? Teste de repetições máximas para verificar a força muscular, teste de repetições máximas para analisar a resistência muscular, teste de VO2 máximo. Claro que teste de VO2 máximo aqui talvez não vai ser tão interessante assim, porque o objetivo principal dele é maximizar a hipertrofia muscular, ele não tem nenhum objetivo, né, relacionado à própria aptidão cardiorrespiratória ou até o próprio emagrecimento, que uma alta aptidão cardiorrespiratória poderia contribuir para esse caso, que a gente vai conversar mais para frente no nosso módulo de aptidão cardiorrespiratória e de emagrecimento, tá? Mas não vai ser tão interessante para a gente pensando aí nessa periodização. Então, já posso começar a pensar em aplicar esses determinados testes, essas determinadas avaliações, mas a primeiro momento coletei esses dados e desses dados eu vou retirar minhas metas principais que eu vou ter com esse cara. Vamos lá. Melhora da coordenação motora e consciência corporal nos exercícios básicos. Por que eu tenho como meta principal isso daqui? Porque, logicamente, eu verifiquei na prática que o cara não tem uma boa consciência corporal. O cara não tem consciência, o cara não tem coordenação motora, o cara não tem aprendizado motor. Faz muito tempo que ele não treina. Aumentar a flexibilidade dos grupos musculares selecionados. Isso aqui é muito importante, inclusive pode ser uma das minhas prioridades a primeiro momento. A primeiro momento eu digo nos primeiros mesociclos, porque isso inclusive, essa falta de flexibilidade naqueles músculos específicos que eu coloquei para você, peitoral maior, flexores do quadril, que podem estar associados àqueles desvios posturais que eles têm, podem estar associados, pode restringir, pode impactar negativamente o desenvolvimento da hipertrofia muscular, que é o objetivo principal desse cara a longo prazo.
tá? Hipertrofia muscular é o objetivo dele, não posso retirar o objetivo, e a melhora da aptidão cardiorrespiratória, tá? Melhora da aptidão cardiorrespiratória, não preciso melhorar essa aptidão cardiorrespiratória talvez num nível de atleta, né? Não preciso levar esse cara, o cara vai ser um corredor de maratona, não. Melhorar essa aptidão cardiorrespiratória para que ele consiga executar exercícios de grande quantidade de massa muscular depois, né? Principalmente com alto volume, uma alta intensidade, já pensando a longo prazo nessa periodização, tá? Então, a gente vai seguindo, pessoal, aquilo que eu passei para vocês referente à estrutura de uma periodização. Primeiro passo, então, seria estabelecer o tempo de macro, que eu já coloquei para vocês, que vai ser de fevereiro até dezembro. Estabelecer as metas principais, já estabeleci. E o próximo tópico, então a gente está seguindo, né? Tem um macrociclo, tem um meso e tem um micro. Isso daqui, ó, a gente já passou, tá? E basicamente eu vou estar seguindo cada tópico desse em sequência, tá? Em sequência, para mim estruturar essa periodização a longo prazo, tá? Vejo eu que é mais interessante a gente começar nessa sequência, porque aqui tem cada item que você tem que pensar na sua periodização a longo prazo, tá? Então vamos lá. Analisar objetivos ou analisar as metas, meta aqui do teu aluno, e estipular metas parciais ou prioridades. O que eu posso pensar que nem eu falei para vocês? Melhorar a coordenação motora desse cara, a primeiro momento, consciência corporal, o cara dá uma base técnica realmente para esse cara, o cara não sabe se movimentar. Talvez seria interessante aumentar a flexibilidade desse cara, porque isso, como eu falei para você, pode impactar negativamente, talvez a longo prazo, pode, não estou falando que vai, e melhorar essa aptidão cardiorrespiratória desse cara. Poderia ser uma prioridade para mim. E daí eu chego na distribuição dos mesos e o tempo de cada mesociclo. Então vamos lá. Eu estou aqui no meu macrociclo, 11 meses que eu tenho para trabalhar com esse cara. Dentro desse período, eu tenho que levar esse cara de um ponto A até um ponto B. Esse cara está aqui, ó. Eu tenho que tirar ele daqui e levar ele para cá. Só que ao longo desse tempo, eu vou pegar esse período de tempo maior e eu vou subdividir em períodos de tempo menores, que são os mesociclos. Os mesociclos, eles têm a finalidade de dar uma característica preponderante onde eu vou estar enfatizando aquela capacidade física, por exemplo, aquele aspecto, aquela necessidade que ele tem, que eu tenho que resolver. Tá? Então, o mesociclo ele vai dar uma característica, uma ênfase que eu quero dar com esse cara. Ou também eu posso utilizar esses mesociclos para mim definir, para mim descrever que ali eu vou aplicar uma determinada carga de treino. Então, uma carga de choque, uma carga ordinária, uma carga regenerativa. Tá? Como que eu posso pensar em distribuir esses mesociclos, a ordem desses mesociclos e o tempo de cada um ao longo dessa periodização com esse cara, ao longo desses 11 meses que eu tenho para trabalhar com esse cara? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês. Eu acho que até eu vou pegar o quadro e trazer mais perto. Eu acho que aqui vai ficar melhor. Vai aparecer. Ó, trazer um pouquinho mais para frente, ele vai ficar maior. E eu vou colocar aquilo ali, ó. Então, o Pedrão vai começar aqui comigo em fevereiro. Tive o primeiro contato com esse cara. Ó, até dezembro. Então aqui é o mês de fevereiro. Fevereiro. Vamos lá. Fevereiro, março, abril, só para a gente se localizar aqui, tá? Fevereiro, março, abril, maio, letrinha feia, junho, vou botar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza. Tá? Vou iniciar a minha periodização. A gente já sabe que a gente pode dividir esse macrociclo em vários mesociclos, tá? Do que vai depender, principalmente, o quanto que eu vou, quantos mesociclos que eu vou utilizar ao longo desse macrociclo e a duração de cada mesociclo. Vai depender do quanto de tempo eu quero dar para desenvolver determinado aspecto do desempenho dele, determinado aspecto que eu quero dar prioridade. Eu falei para vocês que a minha prioridade, a primeiro momento, seria interessante eu desenvolver com esse cara isso daqui, ó, dar uma base técnica para esse cara. Então, o que eu posso colocar aqui? Eu posso estipular um tempo de 2 a 3 meses iniciais. Então, vamos lá, fevereiro, março, de março
ou seja, de fevereiro até março ou de fevereiro até abril, para estar dando essa base técnica para esse cara. Richard, por que esse período de tempo? Porque é um período de tempo, basicamente, que a gente consegue verificar uma mudança de forma significativa. Não só a partir dessa base técnica que eu vou dar para esse cara, então vamos pensar assim, em base técnica, pessoal, e está melhorando a consciência corporal, a coordenação motora. E a gente já sabe que para esse cara ter um aprendizado motor, vamos lembrar lá das aulas que eu falei sobre aprendizado motor para você, que eu falei que quando a gente pensa em desenvolver, gerar um aprendizado no nosso aluno, a gente precisa de um aspecto crucial que é a repetição. Eu repetir um determinado movimento de forma frequente. Eu repetir aquele mesmo padrão de movimento, de preferência de forma frequente, e não deixar que ele tenha compensações do movimento. Então a gente já pode começar a pensar na manipulação das variáveis, na escolha dos exercícios que eu vou colocar para esse cara. Lembre de tudo que eu falei para você, tá? O que eu posso começar a trabalhar com esse cara também? O que eu posso começar a trabalhar com esse cara? A aptidão cardiorrespiratória dele, aqui nesse primeiro mesociclo. Seria interessante, é interessante, né? Eu trabalhar essa flexibilidade desses grupamentos musculares. Talvez eu já tenha uma melhora do quadro postural dele nesse período de tempo. E colocar como objetivo desenvolver a resistência muscular desse cara. Por quê, Richard? Vamos pensar o seguinte, esse cara, ele tem como objetivo principal, como meta principal, a hipertrofia muscular. A gente viu, pessoal, que a resistência muscular de forma secundária, ela pode gerar um efeito indireto, né? Um efeito na melhora da sustentação do volume no treinamento, e isso poderia impactar de forma positiva a hipertrofia muscular. Mas não somente por isso, mas aqui, pessoal, olha só, o meu objetivo é fazer com que esse cara tenha um aprendizado motor. E quando a gente pensa, já levando para a manipulação das variáveis, quando a gente pensa em dar uma base técnica para esse cara, é mais interessante a gente trabalhar com um volume maior de repetições. Então, por exemplo, tá? 15 a 20 repetições. Richard, por que não é interessante eu trabalhar com esse cara, sei lá, de 8 a 10 repetições, de 10 a 12 repetições? Eu não estou falando que não é interessante. Eu estou falando que aqui, ó, nessa mesma quantidade de séries que você for botar para esse aluno, ele vai repetir mais vezes o mesmo movimento. Ele vai ter mais repetição. Mas a quantidade de séries é a mesma? É a mesma, só que ele vai fazer mais vezes o mesmo movimento. Só que daí a gente tem que analisar o seguinte, bom, se eu coloco esse cara para realizar de 8 a 10 repetições, ele utiliza um peso maior. Aqui ele vai utilizar um peso menor para fazer as 15 a 20 repetições. Talvez seja interessante eu começar com 15 a 20 repetições e, no momento mais para frente, quando eu pensar, por exemplo, em desenvolver a força muscular desse cara, eu vou utilizar esse peso aqui, ó. Só que daí o que eu faço? Eu vou progredindo. Então talvez eu possa começar aqui, ó, já estou raciocinando. Eu vou começar aqui com 15 a 20 repetições, por exemplo, com esse cara aqui, ó, no primeiro mesociclo, e daí eu vou progredindo até passar para o próximo, que talvez eu possa pensar em desenvolver a força muscular desse cara. Seria uma opção, tá? Seria uma opção. Então, ó, qual que é o benefício aqui, talvez, de eu pensar em desenvolver a resistência muscular desse cara? Ora, eu botar um volume maior de repetições, por quê? Porque quando eu faço um volume maior de repetições, pessoal, eu mantenho um tempo sob tensão maior. Eu mantenho um tempo sob tensão maior, eu tenho mais shear stress, que é o estresse que o fluxo de sangue ele faz contra a parede dos vasos sanguíneos. Eu tenho mais atividade das enzimas da via anaeróbia, da via aeróbia, que são alterações que a gente vai começar a discutir lá no nosso módulo de resistência muscular. Inclusive, eu dei uma pincelada sobre isso lá quando a gente falou do módulo de bioenergética, se eu não me engano, quando eu passei falando sobre a via anaeróbia lática. Tá? A gente falou sobre isso. Então, olha só, eu desenvolver essa resistência muscular, que a gente já viu que resistência muscular ela está associada não só à melhora da questão da manutenção no desempenho ao longo das séries, mas também o teu aluno consegue recuperar mais rápido até a fosfocreatina, tá? Que vai ser o nosso principal substrato energético. Mas eu utilizar esse alto volume de repetições, ele vai me beneficiar aqui, ó, nessa base técnica para esse cara vai repetir mais, e também o quê? Na resistência muscular. Então, pensando nisso, pensando no iniciante, eu posso trabalhar com essas duas questões, ó, num momento só. É mais interessante.
Por quê? Com alto volume de repetições, eu dou uma ênfase na resistência muscular. Não quer dizer que esse cara não vai aumentar a força muscular nesse primeiro mesociclo. Que esse primeiro mesociclo ele pode ter a duração de 2, 3 meses. Aqui eu vou botar 3 meses, tá? Então, ó, fevereiro, março, abril, 3 meses. Mas poderia ser 2 meses. O que vai depender se vai ser 2 ou 3 meses ou um tempo superior é se esse tempo vai ser o suficiente para você desenvolver aquilo que você colocou como prioridade nesse mesociclo. Se, por exemplo, você botou 2 meses com o teu aluno, 2 meses não foram necessários, não foram suficientes para desenvolver, por exemplo, para dar uma base técnica para esse cara, ele chegou ali no final de março que eu estipulei para esse cara e, porra, esse cara não consegue ainda executar os movimentos com a técnica de movimento que eu quero. Pô, vou passar para o próximo mesociclo, talvez seja mais interessante eu estender a duração desse mesociclo. É uma abordagem também. É aquilo que eu disse para você na relação de deixar os mesociclos livres. O tempo de duração dos mesociclos livres também pode ser uma opção. É interessante. Tá? Então, olha só. Qual que é a ideia aqui? Até me perdi, né? Qual que é a ideia aqui? Dar uma base técnica para esse cara, ensinar esse cara a se movimentar. Então, eu já posso pensar na manipulação das variáveis, na seleção de exercícios que eu vou fazer. Aumentar a aptidão cardiorrespiratória desse cara. Então, talvez aqui eu possa entrar com um breve treinamento aeróbico com esse cara. Ah, Richard, treinamento aeróbico? Porra, a gente tá falando de força muscular, sim. Mas eu posso, para desenvolver a aptidão cardiorrespiratória desse cara, reparem que ele é um cara sedentário, um cara iniciante. Lembrem que o iniciante ele é altamente sensível aos estímulos do treinamento. Então, talvez ali um treinamento contínuo 2 vezes na semana, esse cara vai treinar 5 vezes na semana, por exemplo. 2 vezes na semana já vai ser necessário para desenvolver a aptidão cardiorrespiratória desse cara em níveis adequados. Tá? Melhorar a flexibilidade naquele grupamento muscular específico. Então, aqui eu já posso pensar na utilização de exercício de alongamento ou não. Eu quero melhorar a flexibilidade dele e a gente pode melhorar também através do treinamento resistido. Através de exercícios planejados, exercícios específicos que eu vou colocar para esse cara, que vão ser exercícios executados em grande amplitude, que levam aquele grupamento muscular a um estiramento, a um alongamento maximizado, a um alongamento relevante para aumentar essa amplitude de movimento. Pode ser também, tá? E aumentar a resistência muscular. Então, botei um período pensando em dar uma base para esse cara, uma base pensando a nível de técnica de movimento e uma base posterior pensando na hipertrofia muscular, que é o objetivo principal desse cara. Tá? Lembrem que um dos aspectos importantes da periodização, da programação, na verdade, é a potenciação de fase. Eu já estou pensando nessa potenciação de fase. E o que eu posso fazer num próximo mesociclo aqui? Bom, aqui, então eu estou aqui, eu estou distribuindo os mesos, né? Estou aqui, no primeiro mesociclo. Eu vou apagar isso daqui que eu botei, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho menor, só para mim encaixar os outros mesos aqui, Então aqui seria uma base técnica, quando eu falar base técnica, você já sabe daquilo que eu estou falando, resistência muscular, flexibilidade, naqueles grupos musculares específicos e ACR, aptidão cardiorrespiratória. Beleza. Que inclusive são necessidades que esse cara tem. Então a gente leva em consideração não só os objetivos, tá? No próximo mesociclo, pessoal, por exemplo, eu posso botar um período de tempo aqui de 2, 3 meses, vamos botar um período de tempo de 2 meses, então de maio até junho, aonde finalizou o primeiro mesociclo, eu estou indo para o segundo aqui, aonde esse mesociclo aqui, eu vou dar uma ênfase, não é que eu vou treinar somente essa capacidade física, mas eu vou dar uma ênfase na força muscular desse cara. Por que, Richard? Porque pensando a longo prazo para hipertrofia, é importante eu desenvolver isso daqui. E como eu falei para você anteriormente, aqui a gente pode progredir no peso, aqui o objetivo é resistência muscular. Quer dizer que a força muscular dele não vai ser aumentada, não vai ter hipertrofia muscular? Até pode ter. O intuito é que tenha hipertrofia muscular, mas não vai ser a minha prioridade. Eu quero ensinar esse cara a se movimentar. Dei uma base técnica, estimulei a resistência muscular, agora esse cara suporta melhor a acidose. Agora esse cara não para antes no exercício porque está queimando muito. Ele tem até uma percepção de esforço reduzida, tá? Então olha o raciocínio que você está colocando para o teu aluno. E aqui, agora eu quero dar mais ênfase, com mais
intensidade na força muscular. Então aqui eu já posso começar a pensar na manipulação das variáveis. Eu estou só nos mesociclos, a gente vai chegar nos microciclos na sessão de treino. Tá? Então aqui eu posso pensar em utilizar um peso mais elevado, um peso não tão elevado assim, logicamente porque eu estou aplicando um mesociclo, onde é o primeiro treinamento voltado à ênfase em força muscular, então talvez eu utilize aqui um peso que ele faça de 8 a 10 RM ou 10 a 12, que não é um peso tão alto assim. Tá? Então a ênfase é na força muscular, só que a resistência muscular ela vai ser treinada também. Tá? Então, aumentei a força muscular desse cara e isso daqui, ó, pessoal, o primeiro e o segundo mesociclo, que contabilizando dá um período de tempo, deixa eu trazer um pouquinho mais perto, dá um período de tempo de 5 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu dei uma base para esse cara, uma base em resistência e uma base em força. Agora, vamos começar a pensar de maneira mais específica na hipertrofia desse cara, porque vamos supor que esse mesociclo aqui, ó, ele foi suficiente para desenvolver a aptidão cardiorrespiratória desse cara. Então aqui, por exemplo, tinha ali, sei lá, uns 20 minutinhos de esteira, treinamento contínuo, 2 vezes na semana. Aqui eu posso retirar isso. Por quê? Porque aqui agora a meta é desenvolver a força muscular, ou talvez mantenho o volume de treinamento reduzido no treinamento cardiorrespiratório, porque eu só quero manter essa capacidade física que ele desenvolveu. Pode ser também. Isso daqui, pessoal, é muito importante a gente comentar, que faz parte daquilo que eu falei para vocês quando eu expliquei a diferença de periodização e programação, que eu estou indo sempre do geral para o específico, para o objetivo dele. Não precisa ser dessa forma, mas é interessante que você faça isso, porque você está dando uma base para esse cara, tá? Que vai de encontro também com a potenciação de fase. Tá? Então, 2 meses, mesociclo 2, meso 2, com ênfase em força muscular. E daí, daqui para frente, agora eu posso pensar de forma mais específica em dar uma ênfase na hipertrofia muscular. Então o que eu posso fazer, por exemplo? Agora eu posso pensar em brincar com as cargas de treino. O cara já consegue se movimentar, já tem uma coordenação motora bem desenvolvida, já consegue inclusive chegar agora na falha concêntrica, porque o que eu posso fazer aqui também? Estou fazendo um raciocínio. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso começar a desenvolver a percepção com a falha concêntrica que esse cara tem. Por que, Richard? Porque aqui, quando chegar depois desse mesociclo, ou nesse mesociclo aqui, eu quero começar a utilizar repetições na reserva. Lembra aquela estratégia que eu coloquei para você, que vai ser muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento da força muscular principalmente? Hipertrofia muscular também é interessante utilizar essa estratégia. Só que primeiro, para o meu aluno saber quantas repetições que ele está deixando na reserva, que é uma percepção subjetiva a partir daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele está percebendo, ele tem que saber o que é uma falha concêntrica. Se ele nunca chegou na falha concêntrica, como que ele vai saber que ele está deixando 1, 2, 3, 4 repetições na reserva? Então, eu posso acabar estimulando isso com esse cara, isso faz parte aqui do aprendizado, tá? Posso ir estimulando com esse cara aqui. Então, por exemplo, eu tenho um mesociclo aqui. Do começo até o final, aqui, basicamente estou dando uma base técnica, né? Então o cara vai passar longe da falha concêntrica. Talvez aqui no final, desse mesociclo e ao longo desse segundo mesociclo, eu começo já a trabalhar com mais intensidade isso daí. Até porque, olha só, aqui eu vou trabalhar com um número de repetições menor. O peso vai ser maior e o número de repetições menor. É mais interessante para a gente gerar esse aprendizado perante essa percepção da falha concêntrica. Por que, Richard? Lembra que eu te mostrei nos estudos ali que quanto menor o volume de repetições máximas ou não máximas que o teu aluno faz, melhor é a percepção frente ao número das repetições de reserva que ele está deixando, no caso, repetições que ele não chega na falha concêntrica, né? Senão, se ele chega na falha, ele chegou na falha, né? Quanto menor o número das repetições, maior o peso, melhor é a percepção dele frente às repetições da reserva que ele está deixando, frente àquilo que ele está passando, àquilo que ele está parando antes da falha concêntrica, que vai ser interessante a gente começar a trabalhar com esse cara aqui. Então, chegando aqui no segundo mesociclo, eu posso pensar o seguinte, agora esse cara, ele já tem uma base técnica, ele já tem um suporte à acidose legal, ele já resolvia a questão da flexibilidade.
já resolvi a questão da flexibilidade, já resolvi a questão da aptidão cardiorrespiratória, que antes, o cara ia subir escadas ao longo do dia dele, se sentia ofegante, se sentia mal com a saúde dele, não tinha disposição para nada, fui lá e aumentei a aptidão cardiorrespiratória, a resistência muscular, o cara agora até, sei lá, vamos supor que as dores lombares que ele tinha até foram melhoradas por essa questão da flexibilidade, até isso daqui, você pode utilizar essa questão de escolher as prioridades que você está trabalhando no mesociclo é importante até para você gerar adesão no teu aluno no primeiro momento. Por que, Richard? A gente sabe que a maior taxa de desistência que acontece nos programas de treinamento, elas acontecem nos primeiros meses. Né? O aluno ele vai começar o programa de treinamento, o cara está sedentário a vida toda, né? Passa por algumas semanas, alguns meses treinando. Isso pode ou não estar correlacionado, associado com o resultado, mas não vamos entrar nessa questão. E o cara acaba desistindo. Então, o que eu posso pensar em questão de prioridade de mesociclo? Colocar capacidades físicas, colocar objetivos, prioridades nos primeiros mesociclos que vão dar aderência para esse aluno. Como assim, Richard? Porque vamos pensar o seguinte, se eu somente analisasse o objetivo dele, que é a hipertrofia muscular, e metesse hipertrofia muscular aqui, a maximização da hipertrofia muscular como objetivo principal desse meso 1 aqui, cara, a gente sabe que hipertrofia muscular é um processo crônico e multifatorial. Ou seja, crônico demora tempo e é dependente de vários fatores, como alimentação, como nutrição, inclusive que esse cara não tem um acompanhamento nutricional. Olha só, então, eu colocando para esse cara o desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória e da flexibilidade, que são capacidades físicas que nós conseguimos desenvolver num tempo menor em comparação com a hipertrofia muscular, não é que hipertrofia muscular a gente consegue desenvolver menos, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando que quando a gente analisa o período de tempo, é mais rápido a gente desenvolver uma magnitude de aptidão cardiorrespiratória, de resistência muscular, de flexibilidade, em comparação com a hipertrofia muscular. Em comparação, por exemplo, com mudanças no percentual de gordura, o emagrecimento a longo prazo, que também é dependente de outras inúmeras variáveis, as mesmas e outras inúmeras variáveis. Então, o que eu posso botar para esse cara a primeiro momento que vai gerar aderência nesse cara? Tá vendo? Tá vendo a lógica que tem nos mesociclos? Tá? Então, voltando para cá. Esse cara tem uma base, esse cara já está motivado, viu resultado desde o início, se sentiu uma melhora da disposição, agora ele consegue fazer as atividades diárias, não se sente ofegante. Beleza, dei uma base de força para esse cara, agora esse cara já sabe o que é uma falha concêntrica. Agora eu vou de forma mais específica atrás da hipertrofia muscular desse cara. Então, o que eu posso pensar aqui agora? Uma opção. Não estou dizendo que tem que ser dessa forma, especificadamente dessa forma que eu estou te colocando aqui. O que eu estou fazendo, o que eu posso fazer aqui é botar, por exemplo, mais um mesociclo aqui de 2 meses. Então eu parei ali em julho e eu vou até agosto. E aqui, agora, eu vou botar como prioridade a hipertrofia muscular. Meso 3, tá? Meso 3. ênfase na hipertrofia muscular, então toda a manipulação da carga de treinamento, toda a manipulação das variáveis de treinamento vão estar associadas a isso aqui, hipertrofia muscular, tá? Pense em todos os microciclos que compõem esse meso aqui, vão estar se direcionando prioritariamente ao desenvolvimento da hipertrofia muscular, só que aqui a diferença brutal que vai ter nesse mesociclo dos outros é que a carga de treino que eu vou aplicar aqui nesse cara vai ser uma carga de choque. Olha, louco, Richard, você está aplicando um choque com um cara que está treinando contigo 5 meses? Sim, porque é um choque individual para ele, cara. É um choque para ele. Esse choque, a partir da quantidade de séries, lembra que a gente já falou sobre isso nas últimas aulas? Quantidade de séries por grupo muscular é a partir do volume prévio que esse cara está fazendo. Ou seja, você vai ter que analisar o registro de treinamento desse cara, aquilo que você fez desde o começo, para estar verificando o que seria um choque para esse cara. Para esse cara, não é para outro. Para esse cara, o que é um choque para ele? Um choque eu posso aplicar 20%, 30% acima do volume prévio que ele estava fazendo, beleza? Qual que era o volume prévio? É dele, é individual. Tá? Por que eu vou aplicar um choque nesse cara? Porque agora, realmente eu quero ir atrás disso daqui, hipertrofia muscular, e eu quero alcançar isso de forma mais expressiva. Lembrando que quando eu aplico, pessoal, aqui eu estou falando de 2 meses, né? Julho e agosto. Quando eu aplico um período de 2 meses um choque,
E eu não estou dizendo que todo microciclo ou toda sessão de treino que está dentro desse meso vai ser de choque. Isso daqui é totalmente incoerente, né? Eu dizer que todo microciclo, toda sessão de treino vai ser de choque. Não, aqui vai ter microciclos regenerativos aqui dentro, tá? Micros regenerativos e sessões de treino regenerativas também aqui, tá? Mas a grande maioria, a predominância aqui vai ser de choque. Só para que você entenda, tá? A grande maioria vai ser de choque. Depois de aplicar esse meso de choque, eu preciso colocar outro mesociclo que talvez seja voltado a uma magnitude de carga de treino inferior para me recuperar. Lembra? Acumulei fadiga. Gerei mais adaptação, inclusive em comparação a eu ter mantido essa carga de treino aqui. Sim, tendo a gerar mais adaptação. Só que também eu tendo e eu vou acumular mais fadiga. E daí o que eu posso fazer? Botar um mês aqui, ó, um mês, aonde a prioridade da carga de treino, ó a palavra que eu estou utilizando, prioridade, o meso 4, deixa eu só, aqui ó, o meso 3 então era hipertrofia, porque senão eu acabo espalhando tudo aqui, fica uma rabisqueira. No meso 4, agora eu vou botar um regenerativo. Por que eu vou botar um regenerativo? Uma carga de treino ou um estabilizador, tá? Que seria uma carga de treino somente para manter a adaptação que eu já consegui. O cara acumulou fadiga. E daí, o que eu posso fazer aqui, ó? Passei pelo meso 4, peguei um regenerativo. O que eu posso fazer daqui em diante? Pensando ainda em hipertrofia muscular, tá? Daqui até o final do ano, botar para esse cara um ordinário. Ou seja, uma carga de treino que gera adaptação. Não é que nem a carga de treino de choque que eu botei aqui para esse cara. Aqui, ó, no meso 3. Uma carga de choque. Aqui no meso 5, que é o último mesociclo, então eu tenho um período de fevereiro até dezembro, e eu dividi isso em 5 mesociclos. No meso 5, que eu vou ter como prioridade uma carga ordinária, vai ser uma carga um pouquinho maior ao que eu estava fazendo aqui, ó, no meso 2. Tá? Então, olha só, do meso 1 até o meso 2, o meu objetivo vai ser progredir essa carga de treino de forma gradual, de forma progressiva. E aqui eu vou começar a fazer o quê? Aquilo que a gente chamou de dinâmica de carga de treino ondulatória. Eu vou começar a ondular a minha carga de treino nesses mesos aqui, ó. Então, do meso 3 em diante, que é o de choque, ó, eu vou começar a ondular a minha carga de treino ao longo dos microciclos também que estão dentro desse mesociclo. Tá? E aqui eu vou utilizar uma dinâmica de carga de treino linear crescente. Eu vou ir progredindo o que, Richard? Quantidade de séries por grupo muscular na semana. Tá? Então, olha só. Fiz o meu quarto passo aqui do macrociclo. Tá? A gente está seguindo passo a passo, distribuir os mesociclos. Cada um deles tem uma prioridade, uma finalidade específica. E o mais legal aqui é que cada prioridade dessa forma uma base que está associada ao objetivo principal, que é a hipertrofia muscular. Isso daqui foi planejado por causa disso, e eu vou ter, a longo prazo, um benefício em estar escolhendo uma ordem mais adequada para esse cara, para estar maximizando o objetivo principal. Tá? Richard, poderia ser diferente? É lógico que poderia ser diferente. Essa é a única forma, essa é a forma correta que eu devo aplicar com o meu aluno, que é iniciante, que é sedentário, que está paradão. Não estou falando isso, você pode aplicar de uma forma diferente. Inclusive, eu quero e eu sugiro fortemente, peço que você comente aí embaixo, talvez, uma linha de raciocínio, uma forma de fazer. Você que já entendeu a lógica por trás disso daqui, coloca aí embaixo, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Qual que é a sua opinião a respeito disso? E não estou falando opinião em relação a, Richard, eu vou estar dizendo que você está errado. Não. A sua opinião é muito importante porque me faz saber que você está vendo o conteúdo e você está entendendo e você está aplicando na prática. A partir de várias estratégias que você pode ter, de várias linhas de raciocínio que você possa ter, vão ter linhas que são mais interessantes e vão ter linhas que são menos interessantes, assim como eu coloquei aqui. Aqui também possa ser desinteressante algumas coisas que eu coloquei aqui também, mas talvez seja interessante. Entende o que eu estou dizendo? Que não existe certo e errado, existe uma linha de raciocínio. Existe uma forma de pensar na periodização. Periodização não é uma forma específica, rígida de periodizar. Periodização é um conceito.
Não precisa utilizar modelo de periodização se eu não quero aqui. Não precisa utilizar. Tá? Então fique à vontade para pensar de formas diferentes, pensar fora da caixa, né? Realmente pensar fora disso daqui que eu coloquei para você e coloque aqui embaixo a tua opinião que eu quero saber. Tá? Continuando aqui, períodos e testes de controle. O que são os testes de controle? Lembra? É onde eu vou reavaliar o meu aluno. Avaliei ele aqui no começo, aonde que eu vou reavaliar esse cara. Eu te indico, inclusive eu acho que eu já dei essa indicação para você, coloque os períodos de controle, os períodos ou as sessões de treino, microciclos de controle que você vai utilizar com o teu aluno. Se ele for iniciante, cara, eu te indico a utilizar a cada 2 meses ou a cada final de mesociclo, que como cada mesociclo vai ter um objetivo em específico, uma prioridade em específica, você pode utilizar a cada final de mesociclo ou a cada 2 meses. Por que a cada 2 meses, Richard? 2 meses, na verdade, é um tempo um pouco pequeno, se a gente for pensar a nível de adaptação, mas já é interessante você aplicar as avaliações, os testes com o seu aluno, já para mostrar a melhora para esse cara. Até que seria uma forma de motivar o teu aluno a continuar no programa de treinamento. Olha só, fulano, está gerando resultado. Vamos olhar, vamos comparar da onde que você começou e até agora. Você pode mostrar para o seu aluno isso e isso gera até um nível de adesão do teu aluno, aderência ao programa de treinamento. Já com alunos, talvez com esse cara aqui, ó, que já passou do segundo mesociclo, eu comece a aplicar isso daqui a cada 3 meses. Esses testes, essas reavaliações que eu vou aplicando. E lembrem que aqui, ó, eu também posso adicionar, começar a avaliar esse cara frente ao desempenho dele. Então, os testes de desempenho, testes de repetições máximas, para avaliar a força muscular, resistência muscular. Tá? A aptidão cardiorrespiratória, nesse caso, não vai ser interessante, mas também eu posso fazer, nada me impede. Mas esse período aqui, ó, com um cara que já está treinando há mais tempo, talvez seja mais interessante, por quê? Porque esse cara é mais difícil de gerar adaptação. Eu preciso de um tempo superior para colher a mesma adaptação que eu colhi aqui no início quando ele era iniciante. Tá? Esse cara se tornou avançado, ele se tornou mais resistente perante ao mesmo estímulo de treinamento. Tá? Então, 2 meses eu posso utilizar com esse cara aqui a cada 2 meses. A partir do meso 2, talvez eu pensaria em utilizar a cada 3 meses. Seria uma opção também. Definir os períodos, né, básico, específico de transição. Então, ó, meso 1, meso 2 seriam os básicos. Aqui seria o período básico. Estou dando base para esse cara, alicerce para esse cara. Meso 3, meso 4, meso 5. Na verdade, até aqui, ó, até quase o final do mesociclo, né? Aqui eu botaria o específico e aqui seria o de transição, aqui ó, no final do 5. Por quê? Porque eu estou falando que aqui no final é dezembro. É férias que esse cara vai treinar. E daí eu também posso pensar, olha só, ó a estratégia. Aqui é dezembro. Já sei que o meu aluno vai parar, sei lá, 3 semanas. Meu aluno combinou, vai viajar, sei lá, para o Caribe, para Disney. Sei lá, velho, se tem Disney também no final do ano. Estou viajando aqui, mas tudo bem, você me entendeu. É um período desse treinamento. Teu aluno não vai treinar. O que eu posso fazer? Pegar aqui, ó, esse meso 5, que ele é um meso que ele tem como uma prioridade de magnitude de carga de treino ordinário, e eu posso botar, por exemplo, para esse cara, antes das 3 semanas que ele for viajar, que ele for passar, que ele não vai treinar, no caso, você colocar umas 2, 3 semanas de choque para esse cara, de micro de choque. Richard, mas o mesociclo é ordinário? Sim, mas você pode colocar dois micros aqui, ou colocar cada microciclo uma semana, um período de uma semana, e colocar como de choque. Por quê? Porque quando eu aplico um choque, lembra que eu tendo a ter uma adaptação superior, só que depois eu preciso de uma recuperação. E esse cara vai ter uma recuperação, porque aqui vai ter o destreinamento dele. Então é interessante, até porque ele tende a perder menos adaptação quando você bota um choque antecedente ao período que ele vai passar pelo destreinamento. Olha só, estratégia. Estratégia. Tá? Beleza, passamos, então zeramos o macrociclo, todos os itens, agora a gente vai para o meso. Tá? No meso, pessoal, primeiro tópico aqui é estabelecer as metas parciais, que a gente já colocou inclusive, metas parciais ou prioridades, que a gente já colocou aqui, e agora vem a magnitude da carga de treino e a quantidade de séries associadas a essa magnitude de carga de treino. Então vamos lá.
Pessoal, então eu fiz um corte aqui na gravação, tá? Tive um probleminha técnico aí com a minha câmera, mas retornando aqui, a gente estava conversando, né, sobre a magnitude e consequentemente a quantidade de séries por grupo muscular que está associada a essa magnitude que eu vou definir no meu mesociclo. Então vamos lá. No primeiro mesociclo, pessoal, eu estou falando no início do treinamento. O cara é sedentário, iniciante, e eu já sei que quando o objetivo é aumentos de força e de hipertrofia muscular, para um iniciante, de 5 a 9 séries por grupo muscular semanal já é suficiente para gerar adaptação fisiológica significativa para esse cara. Então eu posso começar pensando numa quantidade de séries por grupo muscular, por exemplo, em torno ali de 7, 8 séries. Vamos pegar a média disso, tá? Vamos pegar a média. O que seria 8 séries por grupo muscular na semana para esse cara, por exemplo? Vamos pegar o exemplo do peitoral. O cara vai fazer supino reto na segunda, o cara faz 3 séries, daí na quarta que ele vai treinar, 3 dias na semana, tá? Quarta-feira, ele vai fazer, sei lá, o crucifixo, tô chutando, tá? Mais 3 séries, sexta-feira ele faz o crossover, polia média ou polia alta, e daí ele faz 2 séries. 3 mais 2, 8 séries, pronto. É isso que ele precisa para gerar adaptação. Ah, eu poderia ter botado 5? Poderia ter começado com 5 séries. Tá? Mas já comecei com um volume um pouquinho maior. E daí, olha só, esse é o meso 1. No mesociclo 1, eu disse para você anteriormente que a carga de treino no 1 e no 2, seria interessante a gente ir progredindo de maneira gradual. Por que, Richard? Por que eu tenho que ir progredindo, não posso meter logo um choque nesse cara, um regenerativo, um ordinário, né? Não vou ondulando essa carga de treino, não vou utilizar uma dinâmica de carga de treino ondulatória. Porque esse cara não precisa de um choque para gerar adaptação. Consequentemente, ele também não precisa de um regenerativo. Porque, o cara é iniciante, beleza, eu vi lá na anamnese que ele tem a disponibilidade para treinar 5 dias na semana. Só que aqui, por exemplo, vamos supor que a frequência que eu vou utilizar nesses microciclos que estão dentro desse meso, a frequência seria 3 dias na semana. E por que eu não preciso utilizar uma frequência tão grande? Porque o volume não é grande. O volume, 8 séries por grupo muscular é um volume pequeno. O volume pequeno, né, a gente está olhando de forma geral, mas para esse cara é um volume suficiente para gerar adaptação, não preciso mais que isso. Beleza, então posso botar esse cara para treinar 3 dias na semana, botar uma quantidade de séries por grupamento muscular em torno de 7, 8 séries, vamos pegar 8 séries, tá? Só como exemplo, mas você pode utilizar essa média aproximadamente. E esse mesociclo aqui, o meso 1, eles são 3 meses, né? O mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril. Então, como eu parto da ideia que eu vou progredindo a carga de treino, a quantidade de séries por grupo muscular nesse mesociclo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso começar em torno de 7, 8 séries e progredir aproximadamente, se são 3 meses, até o final desse mesociclo, eu posso colocar uma meta de progressão. Tá? Ou seja, eu tenho como intuito chegar nesse mesociclo ali, ao final dele, aproximadamente ali em torno de 10, 11 séries. Nesse mesociclo aqui 1. Que dá aproximadamente um aumento, um incremento de 1 série a cada mês. Então, ele começou com 8 no mês de fevereiro, por grupo muscular semanal. Passou o mês de março, acrescentou 1 série. Foi para o mês de abril, acrescentou mais 1 série. Richard, mas é um aumento muito pequeno. Tá, mas para o cara iniciante, é um aumento que já é suficiente para gerar adaptação nesse cara. E isso até a gente pode associar com aquela explicação que eu te dei do tempo do microciclo. Aqui os microciclos, eles vão ser maiores. Então o microciclo aqui pode ter a duração de 1 mês para esse cara. Então o mês de fevereiro vai ser um microciclo, o mês de março vai ser um microciclo e o mês de abril vai ser um microciclo, 4 semanas. Ah, mas o microciclo é 1 semana. Não, o microciclo pode ter de 1 semana até 4 semanas. Tá? Então, progredir. O meu intuito é progredir aqui, a carga de treino. Quantidade de séries por grupo muscular. E no segundo mesociclo? O segundo mesociclo, aí a gente tem que olhar a duração do meso, né? O quanto, beleza, se aqui eu progredir 1 série a cada mês, e se eu manter esse nível de progressão, talvez aqui eu posso sair, ou posso partir de 11, 12 séries e chegar próximo a 13, 14, 13 séries vão voltar. 13 séries. Ou seja, 1 série a cada mês. Por quê? Por que eu vou chegar a essa quantidade de séries por grupo muscular? Porque aqui só tem 2 meses, aqui tem 3. Tá? Entenderam? Pegaram a lógica?
saí de 8 séries aqui em fevereiro, que esse cara começou comigo, cheguei no final de abril com 11 séries, totalizando 11 séries por grupo muscular. Como que eu vou fazer essa progressão? Ao longo dos microciclos, que a gente já vai passar. A gente está analisando a carga de treino, a magnitude da carga de treino e, consequentemente, a quantidade de séries que são associadas a essa magnitude da carga de treino no mesociclo. Tá? Então, eu tenho como intuito no primeiro mesociclo de sair de 8 e chegar até próximo 11, 10, 11, no máximo 12 séries. E do início do segundo até o final do segundo mesociclo, eu passo para ele fazer 13 séries, 12 e 13 séries. Pode ser um intuito, pode ser uma lógica por trás disso. Tá? E no segundo mesociclo, no terceiro mesociclo, perdão, aqui ó, é um mesociclo de choque, lembra? Aqui eu apaguei, mas é um mesociclo de choque o terceiro. E daí, a gente já sabe que o choque, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse volume aqui que ele está fazendo no último mesociclo, essas 13 séries no caso, e eu posso acrescentar aqui, é uma opção, eu acrescentar em torno, vamos botar ali de 30%. 30%. Então, se a gente pegar 30% acima de 13, vai dar o quê? Aproximadamente umas 16, 17, vamos botar 17 séries. E daí, esse meso, que são 2 meses, o mês de julho e o mês de agosto, eu vou colocar para esse cara fazer 17 séries. Ah, quer dizer que todo microciclo vai ser 17 séries? Não, porque não é todo microciclo que vai ser de choque. O meso é de choque. O meso que está determinando assim, ó, a maioria dos microciclos vão ser de choque, não quer dizer que todos eles vão ser de choque. Ou seja, a maioria deles vai ter essa quantidade de séries aqui, ó, 17 séries. Só que os micros que eu botar regenerativo, por exemplo, eu posso pegar uma quantidade de séries que seja em torno de 70% menor que esse valor aqui, ó. Por que 70%, Richard? Lembra do estudo lá que eu te passei? E a recomendação que eu te deixei de 50% a 70%, posso pegar 70%, 50% a 70% desse valor aqui. Isso seria a minha meta aqui, ó, para esse meso 3. Tá? Estou distribuindo a carga de treino. Meso 4. Meso 4? Aonde? Olha a magnitude da carga de treino que eu botei aqui. Regenerativo. Como que eu faço o regenerativo? Pego isso daqui, ó. Pego isso daqui, reduzo de 50% a 70%. E daí eu vou ter a carga de treino do regenerativo, tá? Que aqui pode ser em torno ali de 60% até 70%, tá? Mais ou menos essa média você pode tirar. Quer dizer que todos os microciclos aqui dentro desse meso de um mês vai ser regenerativo? Não, quer dizer que a maior parte deles, 2, 3 ali, por exemplo, podem ser regenerativos. Vamos lá para o meso 5. O meso 5, então, ele contempla, eu não sei se dá para ver direito aqui, tá? Mas o mesociclo, ele contempla o mês de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro. São 3 meses igual o mesociclo 1. E aqui, ó, eu já descrevi anteriormente. Qual que é a minha carga de treino que eu estipulei aqui? Carga de treino, magnitude de carga de treino ordinária. O que é um ordinário para esse cara? Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. O que é um ordinário para esse cara? Lembrem lá quando eu passei da aula de estrutura da periodização, magnitude de carga de treino, perdão. A carga de treino ordinária é aquela carga de treino ou a quantidade de séries por grupo muscular que vai ser suficiente para gerar adaptação do meu aluno. Não é uma carga de treino tão alta assim que vai acumular muita fadiga como uma carga de choque, por exemplo. Ela vai gerar adaptação, não vai acumular tanta fadiga assim, só que também não vai gerar tanta adaptação em magnitude como a carga de choque. Ou o que poderia gerar como uma carga de choque, vamos botar assim. Porque você já sabe que não é quanto mais volume é melhor. Não adianta eu chegar a esse cara e aumentar 100% a quantidade de séries por grupo muscular e dizer que isso daqui é um choque e dizer que esses 100% vão ser melhor para ele do que, por exemplo, aumentar 50%. Você já viu que talvez aumentar 100% não seja o mais ideal. É um aumento muito abrupto, muito grande, né? A partir do volume prévio, a partir da individualidade de prescrição de carga de treino que o teu aluno já está habituado. Tá? Então aqui, ó, ordinário. O que é um ordinário para esse cara? Aí a gente tem que analisar o que era um ordinário para ele antes. O ordinário para ele antes, aqui, ó, quando eu estava no meso 2, quando eu finalizei o meso 2, eu cheguei ali em 13 séries. Em 13 séries. Aqui eu apliquei um choque. Deixa eu tentar apagar isso daqui, pessoal, que isso daqui está meio estranho, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou rabiscando, daqui a pouco eu não sei onde que eu estou. Vamos apagar isso aqui, ó, meso 2, meso 3, meso 4,
O 4 é aqui, ó. O 4, meso 4, e daqui para cá é o 5. Tá? Aqui, ó, no mesociclo 3 é o choque, aqui é o final do mesociclo 2. Aqui, eu estava utilizando, no final do mesociclo 2, eu estava utilizando um ordinário para esse cara. Por quê? Porque era uma carga de treino que eu estava progredindo com esse cara que já gerava adaptação. Então, o que eu posso pegar, por exemplo, para mim associar com ele uma determinada quantidade de séries por grupo muscular que seja para ele uma carga de treino ordinária. Eu vou pegar essa carga de treino aqui, essa quantidade de séries por grupo muscular, e eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou pegar esse 13, por exemplo, e botar para ele 14, 15 séries. Por exemplo, 14 séries. 14 séries eu já vou considerar como um ordinário. Por quê, Richard? Porque esse cara passou por um choque, ele passou por um período regenerativo, e, consequentemente, a gente já sabe que quanto mais adaptação o teu aluno vai tendo, mais volume é necessário para... mais carga de treino vai ser necessária para gerar aquela adaptação. Ou seja, avançados precisam de um volume maior para gerar adaptação em comparação com o cara iniciante. Ah, o volume prévio influencia. O volume prévio influencia. Só que o nível de treinabilidade também. Então, se esse cara estava utilizando um volume que eu considerava como ordinário, porque aqui esse volume já era suficiente para gerar adaptação, lembrando que daqui até aqui eu fui progredindo. Esse volume aqui, ó, já é o suficiente para gerar adaptação. Só que se eu colocar essa mesma quantidade, antes estava gerando adaptação, só que agora será que está gerando? Entende o que eu estou falando? Porque antes eu considerava como um ordinário, beleza. Só que se eu pegar essas 13 séries, o cara já passou por um choque, já regenerou, já recuperou, e eu vou aplicar essas 13 séries novamente, pode ser que talvez gere adaptação, pode ser que gere. Você pode, inclusive, botar as 13. Só que eu te recomendo pegar isso daqui, ó, como você já passou por 2 meses de choque, 1 mês, são 3 meses que você passou. Aqui eu já te recomendo você pegar e aumentar. Aumentar uma série que seja, 14, 15 séries, utilizar nesse mesociclo 5 aqui de ordinário, tá? Com esse cara, por exemplo. Seria uma opção, tá? Outra opção que seria também, ó, agora vamos começar a manipular aqui, vamos começar a ter outras linhas de raciocínio. É eu pegar esse meso 4 aqui, que o meso 4, lembra? Não sei se você anotou, mas o meso 4, aqui está uma rabisqueira, né? O meso 4 é o regenerativo, é o regenerativo que eu vou botar. Maior parte dos microciclos vão ser de recuperação desse cara. É eu estender um pouquinho esse regenerativo, mais daquilo que ele precisa. Então, eu botei 2 meses de choque. Não quer dizer que todo microciclo é de choque, eu recuperei ele no meio. Só que daí eu botei um mesociclo específico de 1 mês somente para esse cara recuperar. Daí vamos supor que eu pego esse meso aqui, eu boto 2 meses. 2 meses regenerativo. Não regenerativo, né? Porque estabilizador, vamos botar. Que mesociclo regenerativo, na verdade, eu não estou falando que cada microciclo dentro desse meso vai ser regenerativo, né? Só para que você entenda. Porque eu falei anteriormente que a gente não ia utilizar mesociclo regenerativo. Só que daí, se a gente manipular os microciclos ao longo desse meso, a gente pode utilizar, mas como aqui, ó, eu peguei e apliquei com esse cara 2 meses, aqui teve a necessidade de se utilizar ele, tá? Só que o que eu poderia fazer era estender um pouquinho mais esse mesociclo, vamos considerar como um mesociclo estabilizador, e diminuir esse mesociclo 5. Por quê, Richard? Porque daí ele vai passar por mais tempo com uma carga de treino menor. E daí pode acontecer aquele efeito que eu coloquei para você lá atrás, que é a questão da ressensibilização. Ou seja, esse cara está treinando com volume prévio agora menor, e daí quando eu volto para o volume que ele estava treinando, o impacto vai ser maior. Só que aqui, ó, nesse mesociclo aqui, ó, no meso 4, que seria esse regenerativo, esse estabilizador que eu aumentei o tempo, eu estou colocando um deload, eu não estou em destreinamento. Esse cara não vai ficar parado, esse cara vai continuar treinando, só que treinando num volume menor. E daí quando eu volto para um volume maior de treino, o impacto no organismo é maior. Também poderia ser uma estratégia, só que esse cara não está treinando com volume de séries a nível de eu conseguir distribuir essas séries ao longo da semana tão alto assim. Vamos supor que aqui, ó, aqui no meso 3, que é onde eu vou aplicar esse choque, eu falo para esse cara o seguinte, cara, já se prepara, eu falo para ele antecedentemente, lá no primeiro mesociclo, ó, lá no mês de julho até agosto, eu vou precisar de ti, cara. Eu vou precisar que você treine numa frequência pelo menos de 4, 5 dias a semana. Ó, você já vai se preparando, você já vai preparando o teu aluno.
Ah, beleza. Daí teu aluno já verifica na agenda dele para ver se ele tem disponibilidade, né? Ah, pode acontecer um imprevisto. Claro que pode. Lógico que pode. Só que você está se planejando antecedentemente. Porque aqui vai ser choque. Então é mais interessante a gente aumentar. É mais interessante a gente aumentar a frequência semanal, porque eu tenho como diluir melhor a quantidade de séries, que aqui vai ser bem maior em comparação aos outros mesociclos, e eu utilizo uma frequência de treino para isso maior. Estratégia. Tá? E aqui a quantidade de séries também aumentou um pouquinho, poderia manter uma frequência de 4 dias na semana. Aqui, como eu te falei, são 3 dias na semana, então não tem, o volume de treino é baixo, não tem a necessidade de utilizar uma frequência muito alta com esse cara. Beleza? Então, basicamente, eu posso estar utilizando dessa lógica para estar distribuindo as cargas de treino ao longo dos mesociclos. Então, ó, deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu limpar aqui. Ó, vou limpar. Tô aqui, ó, fevereiro, dezembro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu falei que de fevereiro, 1, 2, 3 meses era o meso 1, que eu vou dar a base técnica para o cara. O meso 2 é do início do mês de maio até junho. O meso 3 é de julho até agosto. Aqui, ó. Então, julho. Aqui tem outro mês, né? Aqui, ó. Agosto. Aqui é o meso 3, que aqui é onde eu vou dar o choque no cara. Setembro é o meso 4. E aqui é onde eu vou dar o regenerativo. E daqui para frente eu vou aplicar o ordinário, que é o meso 5. Tá? Então, basicamente, ficou assim, ó. No mês 1 eu vou progredir desse cara de 8 até aproximadamente 11 séries. Daqui eu vou progredir das 11 até 13 aproximadamente. E daqui, aqui é o choque, ó, o meso 3. Aqui eu posso sair das 13 e ir para 17, por exemplo. Seria um choque para esse cara. Aqui, ó, no meso 4, que é um mesinho só, eu volto, vamos pegar ali 70%, 65%, 50%, 17%. Quanto que dá aproximadamente? Eu sou ruim em matemática, mas se a gente pegar 50% de 15, vamos pegar, das 7 séries, uma média de 7, 8 séries, vamos botar, só para você ter como exemplo. E aqui eu posso utilizar 14 séries. Então, basicamente, ficaria assim, ó. A manipulação das cargas de treino, a manipulação das séries ao longo desses mesociclos. Quer dizer que todo microciclo vai ser 8 a 11 séries, 11 a 13? Não. Quer dizer que a maioria, entende? Ó, exercícios que serão utilizados. Estou seguindo o passo a passo. Exercícios que serão utilizados vai ser dependente do quê? Do nível, principalmente, de treinabilidade do meu aluno. Se ele for um iniciante e é meso 1 tem o quê? Lembra qual que era a especificidade? Qual que era a prioridade do meso 1? Base técnica. Ou seja, você já sabe, agora que você chegou nesse ponto desse curso, você já sabe que é mais interessante com esse cara utilizar exercícios de exercícios multiarticulares e que principalmente são livres, que não são dependentes de máquinas. Exercícios que restringem a liberdade de movimento do teu aluno. Por quê? Porque aqui ele vai ter um aprendizado motor, ele vai ter um ganho de força específico, e esse ganho de força específico, por exemplo, que o teu aluno ganhar lá no supino reto com barra, vai ser mais transferível quando ele passar por um supino na máquina aqui na frente. Ó. Por exemplo, aqui, ó, olha só, aqui ó, nesse meso 2, você quer com esse cara dar ênfase na força muscular. E então aqui, ó, eu vou trocar esse supino reto na barra, que é um supino livre, eu vou trocar por um supino na máquina. Por que, Richard? Porque aqui o supino na máquina é mais estável. E essa estabilidade me permite, por exemplo, a progressão de peso de forma mais expressiva aqui. Olha só. Só que eu já dei uma base para esse cara lá no supino na barra. Então, quando eu for para o supino na máquina, eu vou ter essa transferência de força. E eu também posso intercalar, eu posso utilizar na máquina, mas também eu posso utilizar o supino reto na barra, o supino livre. Por quê? Para manter esse aprendizado motor e depois, quando eu chegar aqui em outros mesos, se eu quiser variar com mais frequência, eu posso variar. Porque lembra
a transferência de força muscular, ela ocorre de maneira em maior magnitude sempre do exercício mais livre, do exercício mais instável, do exercício que demanda uma habilidade coordenativa superior, em comparação com o exercício que demanda menos dessa habilidade coordenativa, um exercício mais estável em máquina, engessado, do que se ele for sair daqui e vir para cá. Aqui é mais transferível, saindo daqui e vindo para cá. Lembra disso? Então aqui, ó, eu vou começar com exercícios livres, principalmente. Richard, meu aluno, cara, o cara é tão descoordenado, mas tão descoordenado, que eu boto ele para fazer um supino na barra ou qualquer outro exercício livre, um agachamento com peso corporal, sentando no banco que seja. E o cara, porra, compensa no movimento. Talvez seja interessante você começar com esse cara com alguns exercícios em máquinas, mas o mais rápido possível você passar para esse cara para um exercício livre. O mais rápido possível. No agachamento, no caso, você poderia adaptar, diminuir a amplitude de movimento, né? Existem outras estratégias que você pode utilizar. Mas na grande maioria esmagadora, eu te recomendo começar com exercícios livres. Tá? Por quê? Se eu começo com máquina, com esse cara aqui, ó, no começo, tem muita gente que diz, o exercício em máquina dá mais segurança e não sei o quê. Tá, o aluno vai treinar no exercício em máquina. E aqui você vai colocar um exercício mais instável, mais livre para ele. Instabilidade, não estou falando que o teu aluno vai agachar em cima de uma bola suíça, pelo amor de Deus. Ou que ele vai fazer supino em cima do bozu. Não é essa a ideia. São exercícios livres. Quando você colocar um exercício livre do nada, cara, não espera que o teu aluno vai ter uma grande transferência de força muscular a partir daquilo que ele já ganhou, que ele não vai ter. Não vai ter. E daí o que vai acontecer? Ele vai perder força muscular e ele vai ter que começar a fazer esse exercício agora. Ele vai ter que começar a fazer esse exercício que você colocou para ganhar força muscular e aprender esse padrão de movimento e daí você vai perder tempo. E se isso for num meso de força muscular, você está fudido. Você está fudido. Por quê? Você vai ter que perder tempo aqui. Tá? Que é o que a gente não quer. A gente quer maximizar os resultados no menor tempo possível. Métodos e ou manipulação das variáveis. Como que fica a manipulação das variáveis ao longo dessa periodização? Vamos lá. Manipulação das variáveis, pessoal, elas vão ser dependentes principalmente da capacidade física prioritária que eu estipulei do meu mesociclo, ou adaptações, ou aquilo que eu quero resolver de problema com o meu aluno que eu coloquei como prioridade, como objetivo do meso. Então aqui, por exemplo, meso 1, quero dar uma base técnica para esse cara. Como que vai ser a seleção de exercícios? Você já sabe. Como que vai ser a cadência? Aqui no começo, por exemplo, a cadência, vamos pegar ela por exemplo. A cadência, eu não preciso controlar ou monitorar a cadência que o meu aluno está fazendo de forma rigorosa. Ah não, você tem que fazer 2 segundos na excêntrica, 1 na concêntrica. Se não, você para o teu aluno, você intervém, você manda ele ajustar a cadência. Cara, repara que aqui ele vai ter que despender uma energia extremamente grande da parte cognitiva para ele conseguir fazer a técnica do movimento da maneira mais adequada que você propôs para ele fazer e que são exercícios que demandam essa capacidade coordenativa, e ele vai ter que direcionar a atenção para 2 coisas ao mesmo tempo. Então muitas vezes pode ficar difícil ele conseguir manter a técnica do movimento, que ele nunca fez esse exercício, ele é um cara iniciante, o cara estava parado até agora, e ao mesmo tempo que ele tenta controlar a cadência do movimento. Então o que você pode colocar a primeiro momento, nos primeiros microciclos, pelo menos aqui com esse cara, né? Já falando a nível de meso, a cadência vai ficar livre. Outra variável, ordem de exercícios aqui também não vai ser tão influente, né? Porque esse cara vai estar fazendo um volume baixo de treino. Aqui talvez a ordem dos exercícios vai ser mais influente, porque ele vai estar com um volume de treino maior. Daí lembra? Tudo que vem no iniciação de treino, você está dando a maior prioridade. Outra variável, tempo de recuperação. Aqui, por exemplo, o tempo de recuperação no meso 2, que é o meso onde eu quero maximizar a força desse cara, vai ser maior, porque a porcentagem de um RM vai ser maior, tem mais depressão de fosfocreatina. Vou dar um tempo de recuperação superior. Como que eu dou o tempo de recuperação? Como que eu escolho? Vai lá na nossa aula, onde eu falei sobre variáveis e métodos de treino na prática, que você vai entender como aplicar isso na prática. Outra variável, a gente poderia ficar aqui falando sobre as variáveis do treino, mas você entendeu até agora o que eu quis dizer. Quando o meso for de força muscular ou ele for de resistência muscular, a gente vai ter uma grande diferença na manipulação das variáveis. Quando, por exemplo, for voltado prioritariamente o mesociclo, o desenvolvimento da resistência muscular,
Como que vai ser o tempo de recuperação? Como que vai ser o volume das repetições? Por exemplo, aqui ó, no meso 1, aonde o meu intuito é desenvolver a resistência muscular desse cara, qual que vai ser o volume das repetições e o peso utilizado? Pô, eu posso começar, olha só. Vamos lá. Uma estratégia, tá? Eu posso começar o meso 1, eu vou pagar tudo isso. Tem que começar a comprar um quadro maior, né, cara? Meso 1, lembra? Meso 1, base técnica, aumentar a resistência muscular, dar uma base de aptidão cardiorrespiratória para esse cara, que esse cara não tem, esse cara é sedentáriozão. Beleza, então vamos lá. Meso 1, eu posso utilizar um modelo de periodização, já entrando no modelo aqui para vocês, linear, crescente. Richard, por que você está falando de modelo de periodização? Porque o modelo de periodização ele vai influenciar o peso que eu vou utilizar e o número das repetições ao longo desse mesociclo específico aqui. Então, por exemplo, lembra que eu te falei lá no início que seria interessante no começo desse mesociclo a gente começar com um volume de repetições maior e ir reduzindo esse número de repetições e aumentando o peso consequentemente. Por quê? Porque o próximo mesociclo, o meso 2 que vem aqui, ó, ele é o quê? A ênfase na força muscular. Então eu não saio com esse cara aqui, ó. O cara tá treinando com, sei lá, aqui ele começa com 12 a 14 repetições, ele chega aqui no final dos 3 meses, que é o meso 1, ele chega fazendo de 10 ou de 9 a 11 repetições. Eu já passo para o meso 2 com peso que ele vai fazer, sei lá, de 4 a 6 repetições. Tipo, uma mudança brusca na intensidade, no percentual de um RM que ele está fazendo. Eu não saio de uma hora para outra. Então o que eu posso fazer? Ó, estratégia. Eu posso ir progredindo o peso, reduzindo o número das repetições. Estou seguindo aqui do que o meu mesociclo está falando. No começo, na maior parte, eu vou enfatizar a resistência muscular e depois eu vou subindo para a força muscular. Só que eu não preciso chegar aqui, ó, chegar no final desse meso 1 aqui, com peso que ele execute, sei lá, velho, 6 a 8 repetições. Estou falando iniciante, então eu vou chegar aqui no final, já me preparando para o próximo meso, com peso ainda que ele execute de, por exemplo, vamos colocar 12 a 13. Ô louco, Richard, 12 a 13? Nunca vi isso. É, 12 a 13. Ó, aqui no início, você pode colocar um peso que ele consiga executar, que na verdade aqui ele não vai chegar em falha concêntrica, inclusive uma dos intuitos desse mesociclo 1 é fazer com que ele aprenda, tenha percepção aumentada perante a falha concêntrica. Aqui, ó, você pode começar utilizando um peso que ele faz em torno de 15 a 16. E daí ele chega aqui no final com peso de 2 a 13. Ah, Richard, não mudou muito, mas vai preparar ele para o próximo mesociclo. Por quê? Porque no próximo mesociclo eu vou começar com isso daqui, ó. Entendeu? Ó, linear crescente. Fui aumentando o peso, reduzindo o número das repetições. E daí no próximo mesociclo, como que vai ficar a manipulação dessas variáveis aqui também? Mesma coisa. No mesociclo eu dou mais ênfase na força muscular. Então eu começo de 12 a 13, ó, então inverte, ó. Saio do meso 1 e vou para o 2. Então saí daqui e vim para cá, ó. Começo com 12 a 13. Começo com 12 a 13. E eu vou lá e eu chego com esse cara até aproximadamente 8 a 10. Pô, Richard, 8 a 10? É 8 a 10. Estou progredindo, porque esse é um método de força muscular. Ah, Richard, mas treino de força é treino de 4 a 6, não sei o quê. O cara é iniciante, é primeiro mesociclo de força que você está aplicando com esse cara. É aqui, ó, principalmente aqui no final desse meso, aonde você vai conseguir maximizar a percepção dele frente à falha concêntrica. É aqui que a percepção dele vai ser maximizada. Por quê? Porque é aqui que ele vai estar trabalhando com um volume de repetição menor, um peso maior, mais precisão. Métodos. Deixa eu apagar isso daqui. Métodos. Até o 5º mês, que é o na verdade o mesociclo 2, né? Até o primeiro mesociclo, eu não te sugiro você utilizar métodos de treino, tá? Até o primeiro mesociclo. Pô, o cara tá aprendendo movimento. Ele tá ganhando consciência corporal, ganhando percepção com a falha concêntrica. No segundo meso, dificilmente também, até porque esse cara, porra, não sabe o que... O cara vai saber o que é uma falha concêntrica aqui no final. Né? Então fica... Porra, às vezes eu vejo, né, cara, não tô criticando ninguém, mas, pô, às vezes eu vejo os caras iniciantes fazendo bisete, trisete. Porra, coisa de louco.
Não tem necessidade de fazer isso. Não tem necessidade. O cara está aprendendo a se movimentar agora. Esse é o objetivo, estou indo de acordo com o meso. É o que o meu meso está dizendo. Agora chegou na parte onde eu vou distribuir os microciclos e o tempo de cada. Como que eu distribuo os microciclos? Lembrando que eu te falei? Pegando o gancho agora, microciclo no cara que é iniciante, tempo superior. Microciclo, conforme ele vai passando a periodização, tempo inferior. Por quê? Porque eu posso mexer com mais frequência nas minhas variáveis. Então, por exemplo, lá no meso 3, não esqueci. Sou ruim de memória, mas agora não esqueci. Meso 3, que é o de choque. Meso 3 é de choque, né? O que é interessante utilizar? Talvez um mesociclo. Esse daqui, lembrem que são 2 meses. Se eu não me engano, de junho até agosto, meso 3, de choque. Talvez seja mais interessante aqui eu utilizar micros de 2 semanas. Por quê? Porque eu consigo, por exemplo, botar um choque e aqui um estabilizador. Ou botar um choque aqui e aqui um ordinário e aqui eu recupero. Entende? Porque são a cada 2 semanas. Eu vou estar manipulando as variáveis aqui dentro do micro. Eu estou falando de microciclo. Micro está sendo influenciado pelo meso. O micro, ele tem que respeitar o meso. O chefão aqui é o meso. Esse daqui é o empregado. Tá? O microciclo é o empregado. Ele tem que respeitar o que o chefe dele está falando. Agora, não quer dizer que todo microciclo vai respeitar isso daqui. Quer dizer que a maioria deles. Entende? Então, estou aqui, ó. Esse microciclo 1, que são 2 semanas. São 2 semanas de choque. Pô, né? Daí, pego aqui e boto um ordinário. Beleza, gerei a adaptação. Aqui, vou recuperar esse cara. Pode ser também. Ah, Richard, mas só 2 semanas? Então, eu posso botar 2 semanas aqui e as próximas 2 eu posso botar estabilizador também, porque o estabilizador é uma carga de treino que também não tem como intuito gerar adaptação. Apenas sustentar a adaptação dele. Poderia ser também, é uma opção. Tá? É uma opção. E lá no mesociclo 1, perdão, o que eu posso utilizar em relação à duração do microciclo? Do meso 1. O que eu posso utilizar com esse cara? Posso utilizar mês. Então, lembra que o meso 1 são 3 meses. Ó, daí eu tenho um micro 1, um micro 2 e um micro 3. Posso utilizar aqui, ó. Isso daqui, um mês é um micro 1, micro 2, micro 3. Fechou. Por quê? Porque aqui eu não preciso aumentar a carga de treino ou manipular as variáveis com muita frequência. Eu não tenho essa necessidade como eu tenho lá na frente, que é o mesociclo de choque. Então aqui lembrem que a progressão de carga de treino, de quantidade de séries por grupo muscular aqui, ó, lembrem que eu vou começar aproximadamente com 7 a 8 séries e aqui eu vou chegar em 11. Ó. Então, ó, 8, aqui 9, 10 e aqui 11. Pode ser. Ou não, né? 8, 9, 10. Progredir. Uma série a cada mês. Pode ser também. Já vai ser o suficiente para esse cara que é iniciante. No 2 que é força muscular. Daí, eu posso utilizar também 2 semanas. No meso 2. Ó, meso 2, que são 2 meses, lembra? Meso 2, que são 2 meses. Olha como combina as coisas aqui. Posso utilizar 2 semanas. Porque daí a cada 2 semanas eu posso progredir o peso. Entendeu? Entendeu a lógica do microciclo? A cada 2 semanas eu vou progredir o peso. A cada 2 semanas eu vou mudar as variáveis. No 1, eu só mudo as variáveis a cada mês. Porque eu estipulei um mês. Tá? Então, quando entrar no microciclo, o micro vai depender do mesociclo. Eu escolhi aquilo, vai ser aquilo. Ó, modelo de periodização. O que eu posso utilizar em referente ao modelo de periodização? Eu posso utilizar o modelo de periodização linear crescente no meso 1 com esse cara, no meso 1, que são 3 meses, lembra? E também o modelo de periodização linear crescente no meso 2, porque o meso 1 e o 2 eu estou aumentando progressivamente aqui. Eu comecei a enfatizar a resistência muscular desse cara e eu passei por um volume de treino, um volume de repetições intermediário, vamos dizer, né? Se eu não me engano, ali entre 11 e 13 repetições, né? Acho que eu tinha botado 12 e 13 repetições, se eu não me engano. E aqui eu começo a progredir. Então, até aqui, ó, eu estava utilizando uma porcentagem de ORM moderada para esse cara. E daí eu chego aqui... E aqui eu já começo a utilizar uma porcentagem de ORM maior.
Tá? Então, tanto o 1 e o 2 vão ter um modelo de periodização, que é descrito pela literatura, de linear crescente. Desde o terceiro, eu não preciso me apegar a modelo de periodização. Não preciso me apegar a modelo de periodização. Vou utilizar uma dinâmica de carga de treino ondulatória, desde o terceiro, porque daí começa choque, estabilizador, ordinário, lembra? Então aqui é interessante utilizar com esse cara que é iniciantão, é interessante. Dali para frente não vai ser tão interessante para a gente ir progredindo essa carga de treino. Até porque, se aqui, progredindo esse peso, quer dizer, né? Esse peso, progredindo esse peso. E se eu for progredindo mais o peso, o cara terminou aqui com 8 a 10 repetições. Eu vou progredindo 6 a 8, 4 a 6. Se cada vez mais eu for progredindo, o que vai acontecer? Eu estou dando mais ênfase ainda na força muscular. Só que eu falei lá no mesociclo que o meso 2 somente ele dá ênfase na força muscular. O meso 3 não. O meso 3 ele já se volta para a hipertrofia muscular. Estou seguindo o mesociclo. E agora a gente entra para os micros. Estruturei os mesociclos, tudo bonitinho, beleza. Carga de treino em cada um, manipulação das variáveis em cada um. Agora eu vou para os micros. O que eu faço em cada micro? Eu sigo aquilo que está no meso. Basicamente aquilo que está no meso. Então como que eu defino a frequência das sessões de treino? Lembre que quando eu tiver um volume maior, no meso 3, que é de choque, eu vou estar utilizando o quê? Uma frequência maior, se esse cara tiver disponibilidade, naquele momento, em estar aumentando a frequência de treino. Então, por exemplo, uma sugestão seria utilizar uma frequência de 5 dias na semana. O cara está lá no microciclo 1 do meso 1, tá? O primeiro mês de treinamento desse cara. É interessante utilizar uma frequência menor. Não tem necessidade desse cara treinar 4, 5 dias na semana. Definir a intensidade. Vai ser dependente da onde? Mesociclo. Estou aqui no micro. Vai ser dependente do mesociclo. O que o meu mesociclo está dizendo? Força muscular. O que eu decidi lá? Vai depender do modelo da periodização. Como está o modelo da periodização? No 1, eu falei que começa lá em, quanto mesmo? 15 a 16 e termino em 11 a 13. Beleza, é isso que eu vou utilizar. Essa porcentagem de ORM e o número das repetições que são associadas a essa porcentagem de ORM. São 11 a 13 repetições máximas? É claro que não. Você já entendeu que até chegar ao final do meso 2, que é onde que ele vai ganhar realmente a percepção da falha concêntrica, você não vai estar trabalhando com falha concêntrica com esse cara, você vai progredindo essa percepção aos poucos. Então talvez aqui você utilize um peso de 11 a 13 repetições, que ele passa, ou que ele termine o exercício sem alterar o padrão de movimento, a técnica de movimento, e muito provavelmente ele pare ali mais 5 a 10 repetições antes de chegar na falha concêntrica. Ou logo giro, tudo isso, porque muito provavelmente ele começa a alterar a técnica de movimento. Eu estou falando do iniciante, lá no início. Conforme ele vai progredindo, você vai aumentando a percepção dele. Aumentando a percepção dele. Richard, você não falou como que ficaria essa progressão em relação ao aprendizado dele da falha concêntrica. Posso te explicar aqui. Ele vai iniciar fevereiro, março, abril, meso 1, uns 3 meses. Daí o que eu posso utilizar com esse cara para ir progredindo essa percepção da falha concêntrica? Aqui eu vou trabalhar com ele, por exemplo, com uma percepção de esforço, e daí a percepção subjetiva de esforço na escala de 0 a 10 de Borg, por exemplo, de 6. Aqui no segundo mês, uma percepção de 7. Aqui eu mantenho essa percepção de 7. Lembre que eu quero chegar no final do meso 2, com ele já chegando em falha concêntrica, ele sabendo o que é uma falha concêntrica. E daí, no início do meso 2 aqui, eu já começo a trabalhar com ele com uma percepção de 8 a 9. E daí, do meio para frente ali do meso 2, eu já começo a trabalhar com falha concêntrica, até o final do meso 2. E dali para frente ele já tem a percepção daquilo que é uma falha. Por exemplo, estou progredindo. Seria uma opção. Richard, precisa ser dessa forma? De novo? Não. Não existe receita de bolo e não existe somente uma forma de fazer. É uma forma. É uma das formas, dentre as várias que existem, que estão disponíveis para a gente estar fazendo. Definir o volume, quantidade de séries. Estou no microciclo, vai ser dependente do mesociclo. Tá? Se eu estipulei lá no primeiro mesociclo que eu vou iniciar com 8 séries, 8 séries vai ser aonde?
No micro 1. No micro 1 que vai dar um mês. No micro 2, já pulo para 9 ou 10. Lá no meso de choque. Meso de choque, que é, se eu não me engano, o terceiro, né? Meso 3. Pô, minha letrinha é feia, né, cara? Meso 3 de choque. São 2 meses de choque que eu vou colocar com esse cara. E daí, olha só, no meso de choque eu te falei que a gente vai estar utilizando que é uma opção utilizar 2 semanas, né? Dividir um micro em cada 2 semanas. Então aqui tem um micro 1, vou botar assim, ó, M1, M2, M3 e M4. Ou seja, são 4 microciclos por um meso, que é o meso 3, que eu falei que cada microciclo vai dar 2 semanas. Tá? Como que fica a manipulação do volume, da quantidade de séries por grupo muscular aqui? Eu te falei que a gente vai estar utilizando uma média de 17. Então, por exemplo, vamos lá. Micro 1, eu boto as 17. Ah, vou continuar com as 17 aqui no 2? Posso. Se eu continuar com as 17, ó, aqui são 2 semanas. São mais 2 semanas de choque que eu vou aplicar com esse cara. Então, o que eu posso talvez pensar e estar aplicando com ele aqui? Pegar e botar um ordinário para ele aqui. Então lembra que o ordinário que ele está fazendo era em torno de 13 séries. E daí aqui eu boto um regenerativo, que daí vão ser 2 semanas também, onde esse cara vai recuperar. E daí eu pego as 13, posso retirar de 50% a 70%, por exemplo, aqui são 6 séries, 5 séries. E no 4 eu vou lá e aplico mais um ordinário, mais 13 séries. Na verdade aqui eu estou saindo fora, né? Tô, 17, 13, eu só apliquei um choque. Ó, por isso que é importante, tá? Cometi um erro aqui. Beleza? Aqui eu analisei que só um deles foi choque. Esse daqui foi ordinário, esse aqui foi regenerativo, esse daqui foi ordinário. Para ser choque, pelo menos esse daqui tinha que ser choque também. Ó, só que daí o que vai acontecer? O próximo mesociclo, nos primeiros micros, eu tenho que colocar regenerativo, porque esse cara aqui está acumulando muita fadiga. Ó, botei um choque 2 semanas. 2 semanas, recuperei. 2 semanas, botei um ordinário. Aqui, 2 semanas, botei um choque em cima. Talvez o próximo seria interessante, não é que é regra, mas seria altamente interessante eu utilizar um próximo microciclo, pelo menos, ou uma semana, pelo menos, regenerativo, pensando no próximo. Poderia ser dessa forma. Tá? Vai ser dependente daquilo que eu escolhi no meso. Conteúdo da sessão de treino. Aquilo que aparece na minha sessão de treino. O que vai aparecer na minha sessão de treino? Aquilo que eu decidi em relação à divisão de treinamento, por o grupo muscular ou em referente à capacidade física. Divisão de treino. Tá? Lá nesse mesociclo 3, não, no meso 2, perdão, que a ênfase é força muscular, com esse cara o que eu posso fazer? Posso fazer uma divisão de treino de 5 dias na semana, porque de 5 dias na semana, 5 dias na semana, e utilizar uma divisão de treino onde ele faça pelo menos um treino geral umas 2, 3 vezes na semana. Por que, Richard? Lembra que o treino geral tem a capacidade de dissipar mais fadiga, diluir mais esse volume? E daí eu diluindo mais esse volume, não acumulando tanta fadiga assim, é importante para a força muscular. Lembra dos estudos que eu trouxe para vocês em referente ao treino full body? Mas eu não preciso botar todo o treino full body, eu posso botar uns 3. Ah, meu aluno não gosta de treino full body, beleza, bota uns 2. E os outros treinos você pode botar, por exemplo, geral de membro superior, geral de membro inferior. Para quê? Para repetir mais ao longo dos dias da semana, para você conseguir diluir esse volume que você colocou como proposta lá no mesociclo e que está se repetindo ou está sendo influenciado lá no microciclo. Tá? E a sessão de treino? Pô, tô dentro do microciclo, como que fica a sessão de treino? Nessa sessão de treino, nessa semana, né, que microciclo pode ter um mês, pode ter 2 semanas, 3 semanas. Prioridade, né, pessoal? O que eu quero dar ênfase com esse cara? Eu falei lá no meso 1, que a prioridade era desenvolver flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória. Então, se a minha prioridade é flexibilidade, eu posso colocar o quê? Um alongamento por primeiro,
Ah, Richard, o cara vai perder força. Nossa senhora, ele vai perder força se ele fizer um alongamento prolongado, principalmente acima de 1 minuto, e um alongamento com alto nível de estiramento muscular. Dos músculos agonistas, hein? Né? Se ele treinar os mesmos músculos aqui. Mas, porra, o cara é iniciante, eu não preciso fazer um alongamento altamente forçado com esse cara e passando de 1 minuto, não tem a necessidade, eu posso botar o alongamento por primeiro. Escolha de exercícios vai ser dependente da divisão do treinamento. Ah, escolhi dividir peitoral na segunda, terça, costas, quarta, perna, membro inferior, quinta, um geral, vai ser dependente disso. A escolha dos exercícios vai ser dependente do mesociclo também, do nível da ordem do mesociclo. Então, no meso 1, qual que é a escolha do exercício que eu coloquei, inclusive lá no meu mesociclo, que eu já comecei a estipular isso? Livres, exercícios livres. Daí, quando eu começo a passar para outros mesociclos, eu posso pegar aquilo que eu já utilizei e posso começar a variar com o meu aluno, em questão da monotonia, não tem a necessidade, mas isso também vai ser dependente do quê? Pô, tô lá na sessão de treino, né? Como eu falei para você, tô na sessão de treino, não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque eu já estipulei aquilo que eu queria no meso, fui para os micros, já coloquei aquilo que eu queria, a sessão de treino está quase pronta praticamente. Pô, se eu vim lá no mês de setembro e olhar o meu mesociclo, olhar os meus micros, eu já sei o que eu vou fazer na sessão de treino. E daí eu começo a elaborar a parte principal, né? Que eu falei para vocês. A parte principal, ela vai representar aquilo que eu escolhi nos microciclos. Tá? Parte principal. Ah, esse treino é concorrente, combinado, principalmente ali no meso 1, que eu coloquei para esse cara, para ele fazer treino aeróbio, e para esse cara, por exemplo, que é sedentário, 2 dias na semana o treinamento aeróbio, eu ainda posso botar depois da sessão de treino. Ah, Richard, mas a prioridade é desenvolver a aptidão cardiorrespiratória, você vai botar no final? Não, porque para esse cara, esse treino de aptidão cardiorrespiratória, o suficiente para ele desenvolver essa capacidade física, ó, eu vou colocar 2 dias na semana, e cada parte do treino que for específica a esse objetivo aqui, vai ser, por exemplo, um treino feito na esteira, onde ele vai fazer 30 minutos. Ó, 30 minutos, 2 dias na semana, já é o suficiente para esse cara desenvolver a aptidão cardiorrespiratória. Um treino contínuo, numa intensidade aproximada ali do limiar anaeróbio, que eu vou te explicar o que é lá no nosso módulo de aptidão cardiorrespiratória. Inclusive, a gente mais para frente vai abordar de maneira mais detalhada como que a gente treina várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas ao longo da periodização, como que eu vou estruturando isso, entrando nas próprias sessões de treino de forma mais a fundo. Como que, depois que esse cara começa a virar avançado, como que eu tenho que ter o cuidado para que essas diferentes capacidades físicas que eu vou treinar, inclusive na mesma sessão de treino, elas não concorram a nível de interferência, uma interferir na outra. Ou como que eu posso juntar para ter efeitos combinados. Tá? A gente vai falar mais depois sobre isso. E, logicamente, depois de ter feito a parte principal, eu vou passar a parte preparatória. Tá? Não existe parte preparatória, não existe aquecimento específico ou não específico sem parte principal. Se eu não souber o que está na parte principal, eu não sei o que está na parte preparatória. Na próxima aula a gente vai discutir o caso do João, que é outro aluno. Tá? Esse cara, diferentemente do primeiro, ele é treinado, já treina há 5 anos e também tem como objetivo hipertrofia muscular e simetria. Tá? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai partir para o nosso próximo modelo de periodização. A gente tem 4 alunos aí para passar por esse módulo, que creio eu pode te dar uma boa base em relação ao raciocínio prescritivo. Lembrando que, novamente, pessoal, não existe certo e errado. Existem formas. Eu estou te dando aqui diferentes lógicas, diferentes formas de pensar em relação ao planejamento do treinamento a longo prazo. Richard, essa forma que você botou está certa? Não. Você pode fazer de formas diferentes. Tá? Inclusive, eu peço que vocês comentem aqui embaixo se acharam essa forma que eu coloquei uma forma interessante, talvez não seria para outro aluno interessante, comecem a fazer essas comparações. Ah, beleza, para esse cara, ok, mas para outro aluno que talvez tenha essa restrição, que tenha essa outra necessidade, o que você colocaria em primeiro lugar? O que você mexeria nisso daqui? Tá? Coloque embaixo, eu quero saber. Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!